Olá, meu nome é Caleb e estou imunizada. Oi, gente, meu nome é Raquel e eu sou louca por gatos. Oi, eu sou a Juliana e finalmente a Britney está livre. E você está ouvindo? O nome do livro! Aê! Como vocês estão ouvindo aqui, a gente tá com uma convidada hoje muito especial, que participou da apresentação, então, enfim. Pois é. Já tá aqui, já tá ambientada aqui, que é a Raquel, né? Eu vou começar aqui o episódio falando que a Luana não pôde estar aqui nessa gravação, mas, enfim, hoje a gente que vai mandar, então nada da Luana aqui, mas, enfim, a gente sente... A Luana teve uma questão de trabalho, enfim, a gente muito em cima da hora. E a Luana até leu o livro, tá vendo? É uma pessoa dedicada, esforçada sempre. Mas, enfim, pediu desculpas e tudo mais. Mas a gente vai tocar aqui o episódio. A gente tá aqui com a Raquel Toledo para mais um episódio, O Nome da Leitora. Então eu vou pedir pra Raquel se apresentar, por favor. Oi, gente, tudo bem? Já conversei com as presepadas, meu Deus do céu. Bem, eu sou a Raquel, eu estou muito feliz de estar aqui, eu adoro a Ju, adoro o Caleb, adoro a Luana, é uma grande honra, estou muito feliz de estar nesse podcast, de ser a leitora da vez. Eu sou professora, sou pesquisadora, acho que eu sou crítica literária, nunca tenho certeza se eu sou ou não, fico sempre em dúvida, mas vou dizer que sou. E eu também sou a louca dos russos, e talvez esse seja o meu dado mais marcante na internet, caso você me conheça, do Instagram, que é onde eu costumo falar bastante sobre leituras em geral, geralmente literatura russa, que é o que eu mais me dedico já há muito tempo. Também gosto muito de ler livros contemporâneos de autoria feminina. Acho que talvez as minhas leituras fiquem um pouco nesses dois universos, e estou muito animada para falar um pouco de livros com vocês hoje. Qual é a sua arroba, Rac? Ah, boa, é @Ratoledo. E atenção, não é rato lendo, é Ratoledo, tá? Parece engraçado, mas é real. Essa dúvida existe. E as pessoas ficam, mas cadê o rato? Não é um personagem, tá? Eu não sei porque eu não pensei nisso, gente, quando eu fiz meu arroba, uma jovem no passado, sabe? Enfim, poderia ter sido pior, isso que eu penso, mas é Ratoledo. Mas alguém que tem um rato leitor aí tá perdendo a oportunidade aí, né? De encontrar um nicho que as pessoas realmente ficam, né? Ficam tocadas aí. Quem tiver um rato leitor, receba esse sinal. Fiquei pensando, Hack, nessa coisa. Acho que. Não sei se a Ju conversou, eu acho que a gente viu alguma coisa dessa. Do que você seria conhecida, assim, né? Tipo, do que as pessoas se associam. E é bom, mas ao mesmo tempo. É muito legal, né? Que acho que tem essa identificação, enfim, algumas outras coisas, mas ao mesmo tempo dá pra de, não, mas eu gosto de várias outras coisas, né? Você começou a falar, tipo, é isso, né? São muitas coisas, né? Isso é bastante engraçado, assim. E na internet sempre me deixa muito em dúvida, porque eu sempre fico naquele dilema, tipo, eu faço um Instagram só pra falar de literatura russa, então vai ser o único tema, e aí nunca mais eu falo de mais nada, ou eu posso falar que eu tô lendo, sei lá, Harry Potter, então fica sempre uma coisa meio confusa, mas eu decidi ficar nesse meio do caminho, e até hoje eu não sei se é a melhor decisão. Foi a única que eu consegui tomar, mas fica um pouco parado nisso. Hoje, já falando mais, gente, eu falo mais que o Homem da Cobra, é muito problemático, meus áudios têm 10 minutos, vocês vão me interrompendo quando for a hora. Mas hoje aconteceu uma coisa muito impactante na minha vida, que eu precisei sair de casa, né, enfim, estamos numa pandemia, eu precisei rapidamente sair de casa, e ir lá na Vila Madalena. Aí eu pensei, já que estou aqui, vou passar na livraria, porque faz décadas que eu não venho nessa livraria. Aí eu tava comprando um livro, e aí o cara do caixa falou assim, cara, eu adoro o seu Instagram. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E o Dario tava comigo, meu marido, né, e eu tava de máscara, óbvio, de PFF2, com a cara toda tapada, ele falou que a sua testa está roxa, Raquel. Não é que você ficou vermelha, tipo, sua testa está vermelha. E aí ele falou exatamente isso. Era o Alan, se você estiver ouvindo, muito obrigada, você me fez muito feliz hoje. E aí ele falou assim, não, é verdade, eu adoro que você fala muito de literatura russa. E aí eu pensei, então essa mensagem está chegando, apesar dos pesares, né? Essa mensagem está chegando, então eu acho que, de fato, a literatura russa ainda é um dado bastante predominante
na minha atuação na internet, mas tá longe de ser a única. Por exemplo, uma coisa que fez muito sucesso no meu Instagram foi quando a gente estava vendo, Dario e eu, no começo da pandemia, aquela novela que a filha raspa a cabeça, Laços de Família. Sim, Laços Nossa, de Família. gente, uma galera adorava acompanhar Laços de Família com a gente, os carões que a gente fazia, todas as situações no Aras e tal. Então, existem essas coisas que se misturam de fato. Então, é um pouco de Dostoiévski, um pouco de Manuel Carlos, assim. Melhor definição de Instagram. Essa definição é maravilhosa, assim. O que tem entre esses dois pontos, né? Uma infinidade de coisas. E eu tô nelas, é isso. Mas antes, então, da gente continuar falando um pouco dessa sua especialização nos russos, né? Que, enfim, tem os cursos que a gente também vai querer falar um pouco depois. Falar um pouco sobre Jovem Raquel, a Raquelzinha, a Hack, que como é que começou a ler? Como foi essa relação com a leitura? Se tinha gente na família que lia e teve incentivo, ou você era aquela pessoa estranha da família que era a única que lia? Como é que foi? 100% estranha da família, 100%. Os meus pais, eles nem têm curso universitário, não que isso seja uma condição para ser leitor, claro que não é, mas nunca tiveram um ambiente muito, muito claro de leitura, sempre foram pessoas muito da vida prática, né, muito do resolver no momento, e a leitura geralmente é tirada disso, né, tirada desse ambiente da praticidade. Então, eu não cresci numa casa com livros, certamente eu fui a primeira pessoa da minha família a comprar livros enlouquecidamente, porque são dois esportes diferentes, né? A leitura e comprar livros. Eu demorei para aceitar, hoje eu tenho um pouco mais de paz com isso, mas eu fui a primeira a desenvolver mais o esporte de comprar, porque eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha que eu, e ela gostava de ler. Mas assim, eu não me lembro da Rebeca lendo de fato. Ela lia um pouco de poesia, ela lia alguns ensaios, mas ela não era aquela pessoa que pegava um romanção e lia e tal, mas talvez em casa ela fosse a minha maior referência de uma pessoa que prezasse mais para esse lado, né, pro lado da fabulação e também um pouco para esse lado da cultura, que eu acho que era um apreço que os meus pais, não existia muito esse termo, né, não existia falar de cultura, falar de leitura, nada disso, então era uma vida muito isso, do dado prático. E a minha irmã, ela já estava sempre 10 anos à minha frente, né? Então, quando eu estava começando a gostar de ler, que eu acho que foi principalmente no que hoje é o Fundamental 1, então, primeira série, segunda série, quando a gente se alfabetiza, começa a gostar de ler, eu lembro que eu adorava. E eu li um monte, eu lembro os meus primeiros livros, assim, tinha um livro que eu amava, chamava Rita Não Grita, que eu li 800 vezes e eu ficava lendo para minha mãe. E minha mãe ficava falando toda hora, Rita, não grita, brincando comigo. Então, enfim, eu amava esse livro enlouquecidamente. Aí depois teve um momento que eu não gostei mais de ler, que foi a partir do que foi o nosso ginásio, né? Que é o Fundamental 2 hoje. Então, assim, quinta, sexta, sétima, oitava série eu já não gostava tanto. E a minha leitura vinha muito pela escola. Então, acho que eu não me identificava direito com os livros. Eu lembro que eram livros também muito velhos, né? Que não falavam nada com o que eu tinha que ler. Aí tinha que ler, sei lá, Lima Barreto, sabe? O Homem que Falava Javanês. Eu ficava tipo, o que vocês estão falando, gente, sabe? Tô vendo Chiquititas, não faz nenhum sentido, tem nenhuma relação com a minha vida. Aí eu só fui de novo gostar de ler quando eu acho que primeiro eu gostei da imagem do que é ler, mais do que gostar de ler. Que eu acho que foi uma época que eu comecei a ver Gilmore Girls de domingo no SBT e comecei a ter aula de literatura na escola e eu amava a minha professora de literatura. Eu fiz uma escola muito legal lá em Guarulhos que tinha 2 matérias de leitura, né? Tinha literatura, que era mais historiografia e tal, e uma outra que chamava obras literárias, que era pra gente ler mesmo. E era assim, mais as obras do vestibular, era uma escola bastante puxada pro vestibular, mas que é a única coisa, assim, da aula, não tinha material didático, não tinha apostila, não tinha nada, era o livro. E aí eu lembro que essas minhas 2 professoras eram, tipo, pessoas que eu ficava apaixonada nelas.
mais a Rory lendo todo domingo. E aí aquilo foi, essa imagem da pessoa que lê, e eu acho que mais do que da pessoa, da mulher que lê, sabe, da menina que lê, isso foi ficando muito forte na minha cabeça, tipo, como pessoas admiráveis, sabe? Mulheres em quem eu me inspirava e tal. Então eu acho que eu comecei a voltar a ler no ensino médio muito na imagem da pessoa leitora, né? E eu lembro que eu me esforcei para voltar a gostar de ler. Isso eu acho que é uma coisa muito legal também, porque hoje eu sou professora de literatura, não à toa, né? Não precisa ser Freud para entender o que aconteceu. E eu falo muito sobre isso com os meus estudantes, da importância desse esforço, porque muitas vezes a gente não quer fazer, né? Enfim, e leitura é uma atividade de esforço, de alguma forma. Às vezes não, tem alguns livros que você vai ler e você não vai nem perceber, mas tem alguns que vão te desafiar. E quando você não lê faz muito tempo, quase todos vão te desafiar. Quase tudo vai ser mais fácil do que ler. Porque ler não é tão simples, né? Assim, até pensando no trabalho da nossa mente, né? É uma coisa muito ativa. Então, ler depende de energia, depende de estar acordado, depende, enfim, várias coisas, depende do repertório. Então eu lembro que eu me esforçava para ler pensando na imagem dessas pessoas que eu queria ser. Então eu tinha muito essa imagem de querer ser, de precisar ler para ser um dia uma mulher culta, para precisar ser um dia, poder ser um dia uma mulher que eu mesma admirasse quando eu fosse jovem. Então ler para mim veio dentro de um projeto, assim. Nossa, que doido, acho que eu mesma nunca pensei sobre isso. Mas ler para mim veio dentro de um projeto de futuro, assim, de quem eu queria ser. Tanto que quando eu decidi fazer letras, e eu acho que tinha muito a ver com isso, e quando eu entrei na letras isso ficou muito sintomático, claramente foi dentro desse universo do desejo. Porque quando eu entrei na letras, não sei se vocês, que são meus colegas, tiveram essa impressão, talvez não sei, porque vocês são leitores maravilhosos, mas eu, quando entrei na letras, eu me senti a pessoa mais burra do universo, assim, do universo inteiro. Parecia que meu ensino médio era assim, amarra e joga no lixo, assim, nada daqui presta. Então, para mim, foi uma puta reconstrução, porque eu não tinha muitas referências que os meus colegas tinham. Então, tudo isso também, para mim, foi criando uma relação com a leitura muito utilitária. E aí, esse foi virando um outro problema, à medida que eu fui ficando mais velha. Que isso é uma coisa que eu converso direto com os meus amigos, assim, eu nunca consegui tirar a leitura do lugar do trabalho. Desde que eu criei adolescente, esse lugar da figura da mulher leitora, que era essa mulher culta, que era essa figura que eu queria ser no futuro, ler para mim sempre fez parte de um projeto, sempre foi um trabalho de alguma forma. E algumas poucas vezes eu consigo me desvencilhar disso. E ter ido trabalhar com literatura, tanto na editora ou depois na escola, mas eu confesso que na escola eu gosto muito mais de ler do que quando eu era editora, mas isso a gente pode falar depois. A leitura sempre teve num lugar do trabalho. E eu demorei para fazer as pazes com isso. Hoje eu fiz, eu acho. Hoje eu acho que eu consigo ler e pensar, tá, eu tô trabalhando e tudo bem, que legal, esse é o meu trabalho. E às vezes eu vou ler um livro que eu não quero ler, mas eu tenho que ler porque, enfim, cai no vestibular, X, e tudo bem, é importante para os meus estudantes. Então eu vou reconfigurando a leitura na minha mente, assim, com o passar dos anos. Não é uma relação que já tá dada, sabe? Porque é isso, eu tenho um pouco de inveja das pessoas que fazem coisa nada a ver. Tipo, sei lá, eu sou médica e gosto muito de Tolstói. Eu não tenho ideia do que é isso. E eu tenho um pouco de inveja, assim, tipo, deve ser muito diferente. Nessa época de Gilmore Girls e dessa construção dessa imagem, teve alguma coisa que você leu que você curtiu? Assim, apesar dessa construção, apesar do esforço, pensando que é uma idade difícil, né? A gente vira e mexe fala aqui da importância dessa professora, de uma bibliotecária, de uma professora, assim, dessas pessoas que você olha e você fala assim, caramba. Tem uma coisa que uma vez alguém me comentou isso comigo, né? Que é muito simples uma criança gostar de ler, porque é fantástico, né? De repente você começa a desvendar coisas, assim, né? Um código todo novo para você. Só que é como se a escola, assim, eu sei, é todo um projeto de estudo, de ensino, né? Não tô, de forma alguma, inclusive foi uma professora também que me falou isso. Que a escola parece que vai obrigando a pessoa a desgostar de ler, né? Porque é isso que você falou, né? Ler umas coisas que
não fazem sentido para nossa vida. Então, quem gosta de ler é aquela pessoa que persistiu, assim, tipo, ou teve bons professores, né? Eu acho que muitas das pessoas que deram entrevista, eu também, eu tive uma professora de colegial que falava de Guarani, que é o grande trauma da minha vida, de uma forma que parecia a melhor coisa do mundo. É o poder do professor, né? De ser professor muito bom, de conseguir fazer com que as pessoas fiquem cativadas com aquilo. E tem essa dificuldade, né? Enfim, então, é muito engraçado isso, né? Eu acho que talvez uma das primeiras semelhanças que a gente sempre acha nas pessoas que entrevistam é que teve um professor ali de leitura, de literatura que, né, conseguiu entrar ali, né? Sem dúvida, Ju. Eu li nessa fase, né, algumas coisas que me marcaram muito, mas quase todas vinham das próprias professoras, né? Então era uma curadoria que era muito boa. Na verdade, não. Era uma curadoria merda, que era do vestibular. Mas eu acho que tinha uma intermediação muito boa e que me impactava muito. E que, como acabava indo para esse. Eu estava com esse meu projeto junto, né? Então a literatura foi. Eu lembro muito do meu ensino médio, assim, como um espaço em que eu me abri muito culturalmente, assim. Então, também já era uma época que eu já tinha acesso à internet, pelo menos na escola. Então, dava para pesquisar coisas, as coisas ficavam muito mais acessíveis. Então, eu lembro a primeira vez que eu ouvi música erudita, assim, também foi nessa época. Não que seja melhor ou pior que nada, mas foi uma coisa que se abriu no meu universo. Que eu fui conhecer bossa nova, foi nessa época. Então, foi todo um universo em que foi se abrindo para mim, junto com esse processo da literatura. E aí, a literatura brasileira, eu lembro que para mim foi definitiva, essa geração, segunda, terceira fase do modernismo, assim, eu lembro de ler Vidas Secas, eu lembro de ler Clarice a rodo, eu lembro muito aí da primeira geração dos modernistas, né, de ler o Bandeira e ficar enlouquecida, assim, eu amava o Bandeira. Tanto que um dos primeiros presentes que o Dario me deu, imagina, a gente tá junto há 14 anos, eu tava entrando na faculdade, foi uma edição antiga do Bandeira, do Estrela da Vida Inteira. Então, tipo, eu lembro muito de estar colada na literatura brasileira, 100% por intermédio dessas professoras, assim. Então, e Guimarães Rosa, né? E foram dois escritores, a Clarice e o Guimarães, que entrando na faculdade, assim, tipo, morreram pra mim. Eu fui retomar a leitura deles quando eu entrei em sala de aula, para dar aula de literatura brasileira no ensino médio, porque na faculdade, primeiro, que tem uma gente louca, da Clarice e do Guimarães, uma gente que te cumprimenta falando nonadas, quer morrer, assim, péssimo. E aí, é um culto, né? Não sei, eu tive uma experiência muito esquisita com esses autores, assim. E eu entrei na faculdade muito inocente, porque eu queria ser escritora. Quero, não sei. Mas eu entrei na faculdade com essa intenção de escrever, aprender. Ai, gente, pensa, aprender a escrever ficção na letras. E aí, tipo, com 2 semanas de aula, eu entendi que isso não ia acontecer, né? Não ia. Pô, mas você entendeu rápido, então tá bom, pelo menos, né? Tem gente que tá até lá no 5º ano, né? Ai, sim, amigos. E aí, eu acho que também isso foi me afastando um pouco da literatura brasileira, assim, de forma geral. E aí, ter descoberto a literatura russa dentro desse processo foi legal. Porque parecia, e até hoje é para mim um lugar de muito conforto, porque é um lugar pouco explorado. Então, havia pouca chance de alguém me recriminar. Tudo bem que eu fui bastante recriminada, só quem estava no meu mestrado viu. Mas assim, havia poucas chances de eu falar alguma merda, havia muito espaço ainda para pesquisar, muita coisa para ler, muita coisa para acontecer. Agora, se eu fosse estudar Clarice, se eu fosse estudar o Rosa, enfim, esses escritores que faziam parte do meu imaginário de menina, assim, acho que seria bastante pesado. Mas eu era completamente apaixonada, principalmente pela Clarice e pelo Guimarães. Eram 2 escritores muito importantes para mim. E eu acho que sim, Ju, a escola, ela é um dilema, né, na minha cabeça, porque e o meu Instagram acaba virando um pouco isso, porque é metade escola também, porque ao mesmo tempo que eu penso em literatura russa, eu tô pensando sempre em literatura, ponto. Porque essa ideia de que as pessoas se aproximem da literatura, que depois que eu saí da COSAC,
né, quando eu trabalhei na editora. Depois que eu saí da editora, isso ficou muito claro para mim, como trazer as pessoas para a leitura é muito mais importante do que produzir livros lindos. Depois que eu entendi isso, depois que eu fiz essa ponte, que era uma coisa que eu tive muita dificuldade de aceitar, porque o mercado editorial era um fetiche na minha vida, que graças a Deus já não é mais tanto. Já não é mais tanto, vejam bem. É o boy lixo que a gente ama, né? Ai, amiga, mas maltrata muito, não é pouco, né? É pesado, essa relação é bem tóxica. Faz muito sentido isso, de como que eu nunca pensei? É sobre isso. Mas enfim, depois que eu consegui me entender professora e percebi que eu sempre fui, que sempre esteve perto de mim, que eu amava falar dos livros, que aquilo sempre fazia muito sentido para mim e tal, eu comecei justamente a pensar em como construir esse leitor. E tanto a universidade, né, que eu terminei meu mestrado no ano que eu fui demitida da COSAC. Então foram o fim de duas coisas muito importantes na minha vida que aconteceram e foi muito difícil para mim me reencontrar depois disso. E a própria sala de aula, que sempre foi uma coisa que para mim veio muito fácil, eu sempre falei, sempre gostei de falar, sempre gostava de falar dos livros. Então esse espaço para mim foi muito fácil, eu nunca valorizei. Eu pensava, gente, qualquer pessoa faz isso. Absolutamente qualquer pessoa para no tablado na frente de 30 adolescentes e fala qualquer... Eles não sabem nada. Qualquer coisa que você falar tá ótimo. Então, até eu entender que não, que talvez fosse algo que eu tivesse, que eu precisasse cultivar, que fosse algo diferente, né, um diferencial que eu tinha que olhar como uma carreira, demorou um pouco, né? Então, eu tenho entendido que era isso que eu gostava, que era trazer as pessoas para a leitura, trazer as pessoas para a literatura, e aí seja russa ou seja qualquer uma, me fez, de novo, olhar para os livros de outra forma. Então, eu tenho a sensação de que cada fase da minha vida eu vou olhando para os livros e para a leitura e para a literatura de uma forma diferente. Eu não lembro mais qual era a pergunta, não lembro se eu respondi, não lembro se isso aqui é uma análise, né? Eu não sei mais o que aconteceu aqui. Quem está me ouvindo que não me conhece já é meu melhor amigo. Deixa eu perguntar uma coisa, então, aproveitando que você está falando dessa questão de professora, que eu sei que você dá aulas também, acho que eu falo colegial ainda, para o ensino médio, né? Mas eu sei que também você dá aula para a galera um pouco mais jovem. E, enfim, o ensino médio não tem jeito, né? Se você não der os livros de vestibular, os pais vêm com tochas e queimam você, basicamente, né? Não tem o que fazer. Mas e para essa galera mais nova, como é que é essa escolha hoje em dia? Porque eu imagino que também tenha muita amarra, né, das escolas de alguns assuntos sensíveis que você não possa falar. Aí você quer colocar um IA que tá super vendido, vão falar, né, você tá louca. Como é que é isso para você, assim, esse diálogo com os alunos mais jovens? Ju, eu acho que é de longe uma das coisas mais legais que tem, mas assim, cada ano é um laboratório, eu tenho um pouco de dó dos alunos, porque é meio tentativa e erro, sabe? Porque você coloca um livro que você adorava, eles acham uma bosta, então é uma coisa que vai variando. Tem coisas que eu já descobri que funcionam, tem coisas que eu ainda testo, não sei, tem coisas que eu coloco por razões... de currículo, então eu sempre tento pensar, eu dou aula pro Fundo 2, né, que era o nosso ginásio, então 6º, 7º, 8º e 9º ano, aí eu dou uma aula de interpretação de texto, num colégio chama interpretação de texto, no outro já chama literatura mesmo, e no médio, aí só num colégio, e aí é a literatura de fato, que é mais essa próxima dos vestibulares e dos livros obrigatórios, mas duas considerações importantes. Vou começar da mais rápida. É incrível como você consegue leitores melhores no ensino médio se você acertou mais livros com eles no Fundo 2. Tem uma escola que eu já estou há muito tempo, sei lá, 5, 6 anos. Então eu tenho alunos hoje no 3º médio que foram meus alunos de quando eu entrei, acho que eles estavam no 7º. Então eu dou aula para eles já há muito tempo e trabalhei muito nessa construção do leitor. E eu percebo como hoje eles são, mesmo que seja do ponto de vista da obrigação, tipo, eu tenho que ler porque é importante, mas já existe esse espaço para dialogar com a leitura. E também é uma coisa engraçada, porque as duas escolas que eu trabalho são escolas com processos, com formas de pensar a pedagogia, assim, um pouco mais descolados do vestibular. É claro que a gente ainda tem que dar os livros da FUVEST, da Unicamp,
Mas, assim, ninguém tá lá achando que vai passar em medicina direto na USP, entendeu? Então, isso já traz pra gente uma certa flexibilidade. Também tem muito... É muito mais interessante pra gente criar um estudante que seja leitor, que seja um cara crítico, que saiba entrar numa livraria e andar por lá e se deixar levar, do que um cara bitola que vai entrar no ensino médio, mas esse que vai entrar na faculdade. Mas esses são os colégios que eu trabalho, né? Que são 2 colégios particulares, 2 colégios classe média alta de São Paulo. Então é um recorte que tem que ser feito, né? Bastante específico. Mas isso é legal. Você cria esse leitor do ensino médio antes, muito antes, no Fundo 2. Eu tenho uma aluna do terceiro dessa turma que eu falei que ela gosta muito de ler agora, assim, ela realmente começou a gostar de ler agora, mas ela leu por obrigação muitos dos livros que eu pedi. E ela tem uma leitura, assim, super de YA, super, ela adora. E ela lê livros, tipo, sei lá, Eleonore Park, que eu amo, Amor e Gelato, uns livros assim, uns romances e tal, e são muito gostosos de ler. Mas eu tenho uma aluna de um outro colégio, sei lá, do 7º ano que lê esses mesmos livros. Então você vê que, tipo, tem uma entrada no YA nessa galera toda, tanto no Fundo 2 quanto no médio. Então isso é bastante interessante. E hoje ela lê autonomamente, ela escolhe, essa minha aluna do ensino médio, ela escolhe os livros que ela vai ler e às vezes ela chega pra mim e fala, Pro, eu li um livro. Ela me chama de Pro, né? Que é muito engraçado, porque eu nunca chamei um professor de Pro na minha vida. E ela me chama de Pro. Ela fala, Pro, eu li um livro que eu amei, é maravilhoso. Eleonore Park, é tudo. Mas não fica brava, tá? Que não é o livro que você pediu. Que era, tipo, Angústia, do Graciliano Ramos. Aí eu, tipo, não, tudo bem. O importante é você desenvolver seu gosto. Se você precisar do Graciliano, você já sabe onde ele tá. Você volta e pega ele da estante. Ele tá lá, né? Ele vai estar lá. A hora que você precisar dele, ele vai estar lá. Então, isso eu acho que também é importante, assim, os professores precisam desapegar um pouco de achar que os estudantes vão virar mini cópias deles. Agora, essa parte de selecionar os livros do Fundo 2, assim, Ju, é muito tentativa e erro. A gente bota um livro lá, geralmente eu escolho, mesmo que eu seja a professora dessa disciplina, eu troco ideia com todos os professores de linguagens, né, do colégio, até para trocar experiências e tal. Eu não sou professora mais experiente, né, então é sempre importante ouvir os colegas. E com a coordenação, mas em geral eu tenho muita carta branca. E aí, coitados, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas assim, eu tenho exemplos deliciosos para contar para vocês muito rapidamente. Tem um livro da Queca Reis, que é da seguinte, que chama O Dia que Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas. Caleb, você não tem noção o quanto que a molecada pira nesse livro. Eu já dei esse livro, acho que 3 anos seguidos para turmas diferentes, em escolas diferentes, assim. Sempre o primeiro livro do 6º ano, que é justamente o que está acontecendo com a personagem. Ela tá chegando no 6º ano. E, é assim, é menino, é menina, é a família. E a Queca já é quase minha amiga, porque eu mando um WhatsApp pra ela e falo, Queca, tá na hora de você vir conversar com os meus alunos. E aí ela... maravilhosa! E ela é muito boa falando com eles. Eu já vi, assim, né, acho que na época da companhia, assim, as pessoas ficavam malucas com ela, né? Ela é querida, e ela é roteirista de desenho, e ela já roteirizou o desenho que eles viram. Cara, eles criam uma conexão, assim, eles querem saber se a Mia, que é a personagem principal, se é a Queca, se é a filha da Queca, quem é a Mia, se essa Mia existe. Então é muito legal. E aí isso tudo já vai criando, assim... E eu nunca peço 2, né? Porque ela tem um segundo livro dessa mesma vibe dos títulos longos. Eu nunca peço o segundo. Quase todos leem por conta própria. Porque eles amam o jeito que a Queca escreve. Então é muito legal. É um livro que mostra pra eles assim, isso eu acho bom, Ju, esse primeiro livro, nosso primeiro contato. Eu não conheço os estudantes, eles não me conhecem. E eu adoro o livro da Queca pra gente se conhecer. Eu acho que ele é um livro que funciona muito bem. E foi uma dica que eu peguei com a minha coordenadora. Ela falou, eu trabalhava esse livro, dava certo. Veja o que você acha. E funciona gostoso. Tem livro que eu paro de insistir. Assim, tipo, não rola. Eu gostava de dar uma adaptação do Oliver Twist. Dei 3, 4 anos, assim, tipo... É difícil, mas eu gosto de dar porque é o primeiro romance que eles vão ler.
Então, tipo, eles precisam ter esse contato com o que é um romanção, o que é um personagem, um romance de formação. Então, eu quero trabalhar com eles alguns conceitos de literatura, e aí o Oliver Twist me ajuda, mas eles não gostam tanto, tô querendo trocar. Agora, um outro livro que eu comecei a dar agora no 9º ano, que é uma delícia, que eles ficam enlouquecidos, é um livro de contos da Clarice, O Laço de Família, eu acho. Acho que é O Laço de Família. Ai, cacete, esqueci. É o que tem o ovo e a galinha? É O Laço de Família? Não lembro mais. Assim, eles... Não, é o Felicidade Clandestina. Lembrei porque o primeiro conto é o Felicidade Clandestina. Eu acho que é o Felicidade Clandestina. Porque o Felicidade Clandestina é um conto sussa. Da menina que quer o livro da outra. E aí a narradora é péssima, porque ela fala que a outra tinha um cabelo esquisito, que ela era gorda, que não sei. Aí a galera já lê na chave do Twitter, assim, professora, essa narradora é gordofóbica. Professora, não sei o que, não sei o que. Tipo, já começa destruindo a Clarice, assim. E eu acho top. Porque a gente já vai desconstruindo esse mito. De fato, isso é uma coisa péssima pra se falar de alguém. E ela achava que era normal publicar naquela época. Então, né, quem é essa escritora? E aí já é um começo. E até que chega o conto do ovo e da galinha. E aí chega o trecho que fala que ao ovo ela dedica a nação chinesa. E aí os estudantes ficam tipo, meu Deus, o que está acontecendo nesse universo? Que ovo? Que galinha? O ovo não existe. Quem existe é a galinha. Enfim, é uma piração que eles não entendem nada. Aí eles perguntam, professora, o que isso quer dizer? Eu digo, não sei também, gente. Estou aqui lendo esse conto há 25 anos, não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. Mas pelo menos a gente pensa juntos. Vamos construir, né? Vamos entender o que é. Então é gostoso essa fase da escolha, assim, é bem legal. Ô, Raquel, deixa eu perguntar outra coisa ainda sobre... Eu queria voltar, mas vamos continuar da escola desse que tá legal, mas pensando no que você falou da literatura como trabalho, como é que você coordena nesse sentido as suas leituras? Pensando que você lógico, tem as suas experiências, mas como é que você pensa do tipo, eu quero mudar esse livro, eu tô pensando nisso, como é que você encaixa? Porque a gente fala você falou da leitura como um esforço, e eu concordo, porque você tem que fazer uma decisão mais ativa, né? Mexer no celular é mais fácil do que ler, né? Assim, tipo, ficar vendo TV é mais fácil que ler, né? Assim, não tô falando que é melhor ler, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de escolha mesmo, de você ter que parar e realmente fazer isso. Só que vida de professor né, não é só ficar lendo o livro e, né, assim, tem um outro tipo. Como é que você faz e divide, assim, equilibra essa busca? Ou como é que você pensa isso? Já que já está há alguns anos, acho que você já deve ter um caminho. Cara, né? existem algumas questões, assim. Algumas vezes eu vou ler o livro junto com os alunos. Então eu tenho indicação, eu já li trechos, eu conheço pessoas que leram e aí eu pergunto coisas que podem ser relevantes. Tipo, sei lá, esse livro fala de sexo, fala como é que tá? Né, pra eu saber pra que turma eu posso colocar, esse tipo de coisa. E às vezes eu leio junto. A gente vai lendo junto e a gente vai se surpreendendo juntos. E eu vou montando a aula à medida que eu vou lendo e tudo bem. E até os livros que eu já li há muitos anos, né? Vários assim, não dá tempo de ler de novo. Mas eu gosto de aproveitar esse período de férias para pesquisar leituras novas. Então, tanto agora em julho quanto em janeiro, isso faz parte do meu cronograma de férias, sim, ele existe. Então, eu já dou uma pesquisada, fico pensando o que eu vou mudar. Tem coisas que surgem por outras informações. Então, por exemplo, num dos colégios que eu trabalho, no 8º ano, a gente trabalha todas as disciplinas, assim, elas vão ficar atentas para trabalhar questões ligadas a racismo, não só racismo, mas questões ligadas a tipo a cultura negra brasileira, ou até a cultura de diversos países africanos, enfim, existe um olhar para as matérias todas de um olhar diferente para isso, né? Trazendo tudo dentro desse universo. Então, eles vão estudar em história, a história do continente africano, em geografia também vai estar dentro desse universo, questões geopolíticas, e aí em literatura a gente tenta trazer escritores e escritoras muito diferentes do que eles normalmente leriam, né? O que é bastante triste, mas é uma realidade. Então, eu leio com eles primeiro o Ondiak, é o primeiro escritor que a gente lê, um livro de contos do Ondiak, e no segundo bimestre a gente lê Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Então, já pensando tanto dentro do universo num país africano,
quanto já algumas raízes africanas aqui dentro, também já olhando para a questão do racismo. Porque Olhos d'Água é um livro tristérrimo, né? Não tem um conto feliz naquilo lá, é desgraça traz desgraça. E também é bacana, porque vão ter protagonistas, em alguns dos protagonistas vão ser muito pobres. E eu trabalho em escolas de classe média alta. Então são histórias que essas pessoas não costumam ouvir. Não estão dentro da casa delas. São pessoas com as quais elas não convivem. Então a literatura um pouco com esse intermédio da realidade. Aí, o professor de geografia me mandou uma mensagem na última semana de aula, falou assim, cara, você leu Torto Arado? E é aquilo, né? Porque parecia aquele meme, sabe quando tem um cara correndo e tem um esqueleto atrás? E aí no meme tá assim, velho, toda hora essa história de Torto Arado, sabe? Essa é a minha vida, né? E eu não li Torto Arado. E aí ele veio, já leu Torto Arado, né? Gosta de poesia? E aí eu... Não. Até o Lula tava lendo, pô. A errada sou eu. Eu falei, não li Torto Arado. Mas eu tinha, enfim, ganhei de uma amiga. E aí ele falou, cara, eu li e eu acho que a gente tinha que dar pro 8º ano no segundo semestre. Daí eu falei, então vamos. Aí ele leu, o professor de história leu, os dois falaram, não, Raquel, bora. Eu falei, gente, eu não li. Lê nas férias aí que você vai ler rapidinho esse livro aí, ó. E é bom que todo mundo acha que a gente lê muito rápido, né? 2 dias aí você leu, já foi. Eu falei, tá bom, gente, então vamos. Eu comecei a ler, eu li, sei lá, 50 páginas, meio que saquei qual é a do livro. Eu falei, não vou ler nas minhas férias todas, não. Entendi, o resto eu vou deixar para ler com as crianças, já pedimos mesmo, vai ser esse mesmo. Vamos ler juntos, Torto Arado, vamos ver o que vai dar. Eu amei esse método de amostragem já entendi qual é que é a dele, tá bom, vamos lá. Já entendi. Mas é isso, assim, tipo, a decisão meio que a gente já tinha tomado, entendeu? Então, agora vamos lá. E também tem isso, eu posso ler e amar e eles odiarem, eu posso ler e odiar e eles amarem. Então, é muito relativo. Algumas coisas costumam funcionar muito comigo, assim. São métodos que eu sempre divido com professores e professoras quando eu posso. Tipo, criar cronograma de leitura, isso é mega importante. Então, ter sabe, leitura conjunta, igual a gente faz na internet? Tem que fazer na sala de aula, não tem que fazer. A gente está lendo conjuntamente. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então, toda semana a gente tem que discutir aquela quantidade de páginas. Isso é muito bom também para o aluno retardatário, tipo o moleque que não queria ler, o moleque, porque geralmente é menino, não, brincadeira. A pessoa que não queria ler, e aí, de repente, de tanta gente falar, ela se anima, mas ela pensa, porra, mas eu vou ter que ler 100 páginas para chegar onde vocês estão. Não, brother, pega daqui e vambora. Você já sabe o que aconteceu, se tiver alguma dúvida, você avisa a gente e vamos lá, entendeu? Então, também, e quebrando esse negócio de ter que ler da primeira linha até a última. O próprio Felicidade Clandestina, assim, eu vou escolhendo contos, eu vou sentindo às vezes qual é a vibe da turma e vou falando, agora vamos para esse, agora vamos para aquele, sabe? Vamos caminhando juntos. Então, eu escolho muito baseado nas minhas experiências de leitura, nas minhas pesquisas, troca de ideia com o professor, que eu acho que é fundamental. Eu aprendo muito nessa, e nas minhas amostragens, que são válidas. São muito válidas, pô. Só voltando um pouco antes na história, você tinha comentado o negócio da faculdade. Eu senti isso muito quando eu fiz a outra primeira faculdade, que foi jornalismo, né? E era isso também, uma galera muito de vinha de escolas particulares dessas de elite, né? Porque, querendo ou não, quem faz faculdade na nossa época, né? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de variedade, né? Mas então a galera, tipo, já tinha conhecido o mundo, já tinha escutado o que você falou, todas as óperas, e eu, tipo, achando que meu par conhecimento Estãozinho e Chororó ia fazer sucesso, sabe assim? Mas, né, não é bem assim. Mas na faculdade de letras agora, que é a minha segunda graduação, eu fico um pouco assustada com o número de pessoas que não gosta de ler e está fazendo faculdade de letras. É o inverso. Assim, eu acho que tem essa galera, né? Não chega nesse nível que você falou de falar nonada, de cumprimentar com nonada, que eu ficaria extremamente assustada. Ficaria. É terrível, amiga. Mas é muito louco, assim. É insano. Eu fui uma pessoa que tive uma relação muito complicada com a leitura, assim, durante a faculdade, né?
Teve muito livro que eu não li, muito livro que me foi pedido que eu não li, que não deu. Que eu lembro de ficar com Madame Bovary, assim, uma cópia da biblioteca andando para cima e para baixo, e não conseguir passar da página 30 e fingir que li, assim. Porque você também aprende a fingir que leu, né? Isso é uma coisa que a faculdade ensina bem e que é bem útil na sala de aula, porque também tem muito professor que não lê, né? Porque a gente fala dos alunos, mas tem muito professor que não lê. E eu acho que uma das minhas grandes alegrias, assim, do Instagram, de mostrar que eu gosto de ler, é que os alunos realmente percebem que eu gosto, sabe? Que eu leio porque é legal, porque me diverte, porque é a minha opção num sábado à noite, assim. Então isso é bacana. Isso eu acho que é uma coisa legal de mostrar. Mas esse universo da faculdade, assim, eu tô lendo um livro agora que chama A Idiota, né, da Elif Batuman, que saiu pela companhia, foi um livro que eu guardei para ler nas férias, porque eu faço isso. E aí vou ler Tortarada, aquelas. Desculpa, gente. Aí, eu vou ler Tortarada. Então eu gosto de esperar o livrão para ler nas férias. E aí, e ela, a protagonista, né, que chama Celine, ela chega em Harvard e eu me identifico muito com ela, porque isso, ela era uma aluna super boa na escola. Eu não era uma aluna mega boa, porque eu nunca fui muito boa de exatas e tal, mas eu era uma aluna meio promissora, assim, né? E aí, quando você chega na faculdade meio aluna promissora, e aí você não é nada, sabe? Tipo, é muito bom. Não, você é insignificante quase, né? Não, Assim, ninguém você, sabe tipo. seu nome, seu professor não sabe É. quem você é, seu trabalho é nota C, assim, sabe? Eu errava vírgula, não, eu lembro de tomar esporro do meu professor de literatura russa, assim, tipo, Raquel, sabe, não dá pra você estar no terceiro ano de letras e não saber a diferença dos porquês, assim. E eu, de fato, tava cagado, sabe? Então, foi um processo, assim, de aprendizado muito, muito longo. E isso porque eu vinha de um colégio que é um colégio bom, assim, hoje é um colégio caro em Guarulhos e, e eu percebi a defasagem da minha aprendizagem. E eu nem acho tanto que fosse culpa do colégio, assim, acho que eu também, na escola, tinha outras preocupações que não eram porquê, ou regra de vírgula. Então, enfim, tem coisas que você vai aprendendo a importância ao longo da vida, né? Vai aprendendo a importância de escrever de acordo com a gramática normativa ao longo da vida e tal. Mas a faculdade para mim foi um choque de realidade bem grande. Por vários motivos, né? Porque a letras é um universo, entram 800 alunos por ano, né? Na minha época era assim, 400 de manhã, 400 à noite. E, e de repente você tem que ler, sei lá, a Ilíada em 2 semanas. E não vai rolar, entendeu? E aí eu sabia que não ia rolar, eu sempre li devagar, assim, Então, foi um choque de realidade. Acho que eu parei de escrever ficção também muito por causa disso, assim. Eu acho que eu nunca tinha tido a minha exata dimensão, porque na escola eu achava que eu era meio a Rory, sabe? Aí depois eu percebi que eu não era, nem de longe. Assim, eu tava no Brasil, eu tava em Guarulhos, sabe? Eu não era, entendeu? Então tudo isso fez a minha cabeça repensar o meu lugar, assim, muitas vezes, muitas vezes. E eu acho que o mercado editorial entrou um pouco nesse gap, sabe? De achar que eu era alguém importante, que eu era alguém especial, e o mercado editorial é um lugar de pessoas especiais, né? E aí... Floquinhos de neve, né? Exato. Em Salvador, entendeu? Floquinhos de neve em Salvador. Se eu tivesse dinheiro, eu jogaria na tela agora, assim, né? Pra fazer essa versão Gilmore Girls em Guarulhos, assim, eu veria esse programa, assim. Eu assistiria no domingo do SBT de manhã Ai, esse gente, programa. imagina, eu e minha mãe. Não, gente, isso não faz nem sentido, sabe? Ai, Caleb, morri agora. O Hack, pensando nessa ideia de mundo novo, né, assim, que abriu e, na verdade, né, assim, a USP não tem, a USP é meio... devia ter uma aula de das possibilidades e o que você precisa fazer dentro da USP, né? Porque você entra e você não sabe, né? Você não sabe fazer nada, assim, né? E parece que todo mundo sabe, né? Assim, é meio bizarro isso, né? Acho que devia ter esse curso, sei lá, 2 semanas, assim, do tipo, olha, se você tiver essa dúvida, você faz isso. Se você tiver essa, você faz isso, assim.
Porque eu acho isso, ela é muito intimidadora nesse sentido, né? Assim, ela tem uma independência, mas na verdade não é, né? Assim, é do tipo, se vira aí, exige coisas que, né, às vezes não. Alunos muito jovens, né? Como o caso entra, né? Assim, entre uma galera muito nova. Eu fui fazer a faculdade com 30 anos, né? Então, assim, para mim a diferença é outra, mas ainda é intimidante, né? Eu queria saber como é que foi para você, na verdade, se encontrar e como é que foi essa escolha? Você falou um pouco dessa ideia dos russos de não ter, né, de ter um pouco mais de liberdade, mas como é que você resolveu continuar? Falar assim, não, aqui que eu quero estar, eu vou continuar nisso daqui, assim, na porrada mesmo. E como é que foi isso, assim? Eu tive a sorte, enfim, que eu vou chamar de sorte, de ter feito decisões de tido decisões quando eu era muito jovem, que foram muito certeiras. Uma delas foi ter feito letras, assim. Eu tive um momento de dificuldade com a faculdade, que foi no segundo semestre do primeiro ano, que eu me desencantei completamente com o curso, e eu acabei, enfim, eu ia para a USP, imagina, eu saía de Guarulhos, ia até a USP e ficava tomando cerveja na ECA 8 da manhã para voltar para minha casa, sabe, totalmente perdida eu estava, assim, e não era uma galera, era tipo um núcleo de pessoas perdidas, mas que, enfim, fez algum sentido, durou pouco tempo, mas e eu lembro de não ir muito pra faculdade, tinha que acordar muito cedo, que pra mim sempre foi difícil. E eu fico pensando, meu Deus, eu sou professora, né? Mas eu sempre tive essa dificuldade grande de acordar cedo, eu acordava tipo 5 da manhã, que hoje eu sei que é apenas a realidade de grande parte dos brasileiros, mas pra mim era muito difícil, assim, eu tinha muita dificuldade. Chegava sempre atrasada, questões. Então eu me desencantei bastante com a faculdade no segundo semestre, aí depois eu entrei no russo, por obra também dele, o destino, e aí tudo deu muito certo pra mim, eu me encontrei muito no russo, né? Mas eu penso hoje, quando eu olho pra trás, nos meus anos de graduação, e eu acho que eu poderia ter aproveitado 200% mais, principalmente se eu não tivesse trabalhado tanto. E eu fico pensando, sabe, eu morava com os meus pais, o meu salário, que eu dava aula particular, também trabalhava de estagiária em escola, não era um salário que faria uma grande diferença na minha casa, era mais assim, a grana para eu ir para a USP e tal, mas que eu poderia, eu acho, ter conseguido de um jeito menos rígido, que ter um emprego que eu tinha que ir todo dia e tal. E eu acho que isso para mim me dificultou muito uma vivência universitária que eu queria ter tido muito mais. Que eu acho que vocês nessa segunda graduação talvez já me entendam, porque com certeza tem trabalhos bem adultos, e eu também já tinha esse trabalho adulto meio nova, assim. E eu acho que isso me impossibilitou ter vivências universitárias muito mais legais do que as que eu tive. Mas ainda assim, eu olho para trás e, cara, que delícia foi ter feito graduação. Às vezes eu sonho que eu tô na faculdade de novo, sabe? Então, para mim foi muito gostoso, muito. Foi uma fase de abrir muito, sabe? Ver muita coisa nova, aprender muita coisa nova. Eu lembro que quando eu tinha tardes vagas, assim, eu ia no Sinusp, aí eu vi um filme que eu não sei que filme é, não sei o que aconteceu, não entendi nada. Aí era no rolo, aí parava no meio, porque não tinha 2 rolos, não tinha 2 projetores, né, pra passar os 2 rolos de filme, aí troca o rolo, acende a luz, aí todo mundo vai fazer xixi, aí volta, continua vendo, sabe? Então eu lembro de ter algumas pequenas experiências, assim, e ter tido aulas muito marcantes. Então eu amei ter feito letras, assim, amei, eu sou uma grande partidária da faculdade, não tenho ideia de como tá hoje, mas se for mais ou menos parecido com a experiência que eu tive, assim, foi uma experiência muito feliz. Então, e eu quis muito, sabe, também foi uma coisa que eu quis muito, eu queria muito fazer letras, muito. Eu inventei, assim, no ensino médio, no terceiro ano já do colegial, que eu queria fazer letras, e foi uma coisa que eu persegui, assim, eu lembro de estudar muito, nem precisava, né, ter estudado tanto, porque nem era tão difícil de passar, mas eu lembro de estudar muito, assim, porque eu era ruinzinha mesmo, de química, coitada, e estudar muito, 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 porque eu queria passar, sabe? Então eu lembro de ter essa motivação, assim, tipo, não quero passar, vou fazer flash. Eu lembro que isso era uma coisa assim que, nossa, sabe? Era uma coisa incrível pra mim. E vou estudar muito longe da minha casa, sabe? Vou ter todo um outro universo, atravessar São Paulo. Tipo, era. Enfim, eu olhava de um jeito muito. Muito
jovem, assim, né? Com uma expectativa muito grande. Então, para mim, foi muito legal. Acho que eu fiz conexões muito legais lá dentro. Tenho amigos e amigas que até hoje me acompanham, assim, especialmente dentro do russo, que foi uma galera que foi ficando e que até hoje está envolvida de alguma forma. E a gente sempre consegue trocar ideia e se reencontrar. Isso é muito bacana. Eu acho que a faculdade, para mim, foi um espaço de muito afeto, sabe? Apesar de eu ter tomado muita porrada, assim, imagina, fui maltratada por professor pra caramba, tomei esporro em público, mas assim, sei lá, muita coisa valeu a pena, assim, e eu acho que muito esporro eu merecia, assim, sabe? Não que eu merecia porque enfim, nenhum professor tem que dar esporro em ninguém, óbvio, né? Existem jeitos mais didáticos de lidar, nenhum professor da letras é essa pessoa didática. Mas eu aprendi muito com essas. Comparado depois com tudo que a vida me fez, na letras até que foi mais de boa, sabe? Acho que foi mais pedagógico, eu aprendi mais. Então foi um processo muito interessante, assim, eu gostei muito de ter feito letras. E não, eu acho que hoje, se eu voltasse no tempo, eu não faria outra faculdade, não. Assim, a não ser que eu quisesse ganhar dinheiro, né? Às vezes pensando, porra, eu podia ter feito medicina, né? Ganhar dinheiro. São coisas diferentes, né? Assim, peraí, né? Não, Ou escolher letras ou ganhar dinheiro. isso é evidente, assim. Ju, você ia fazer a pergunta? Não, então só eu ia fazer. É uma continuação um pouco da sua que você comentou, né? Então você começou a trabalhar já na faculdade, né? Desde o começo ali da faculdade. E como é que então surge o admirado e querido mercado editorial, que todo mundo quer trabalhar, mas tem só 5 vagas e todo mundo sai no facão quase para conseguir, né? E essas 5 Basicamente. pessoas E essas 5 pessoas conhecem essas mesmas 5 pessoas, né? E essas 5 vagas são ocupadas por pessoas que fizeram a escola certa. Isso sempre me choca muito. A escola, o ensino médio no colégio certo. Sério, Sim. gente. É podre. É podre. E, tipo, às vezes as pessoas se conheceram no colégio, no colegial, né? E aí elas se reencontram na editora. Ou elas se acompanharam a vida inteira, né? Tipo, Quem te contrata é a mãe da tua amiga, sabe? Tipo, velho. Que chance você tem, né? Tipo, muito, né? Eu acho que eu até fui longe, sabe? Mas enfim, Aonde você tava ali, onde a gente se conheceu, pensa. de fato. Mas isso é porque eu tive uma santa lá que, enfim, a gente já fala sobre isso. Mas o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar como professora, né? Então, o meu rolê era ser escritora e, nas horas vagas, ser a minha professora de literatura. E aí eu comecei a dar aula no próprio colégio onde eu estudei, uns cursos de reforço à tarde. E aí eu dei um ano de aula lá e falei, quê? Isso é dar aula? Essas crianças horrorosas? Adeus. Eu falei, não quero. Aí comecei a dar aula particular, e aí comecei a pensar, tá, o meu plano está dando errado, porque eu, com 17 anos, achei que tinha minha vida resolvida, ia ser escritora e ia dar aula de literatura até ficar famosa. Mas dar aula é horrível. Jovens. E não dá pra... Jovens. Exato. Mas dar aula é horrível e eu não sou talentosa para escrever. Então, preciso recalcular aqui minha rota. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas que poderiam existir para se fazer uma pessoa formada em letras. E aí eu descobri que tinha corrigir redação do Enem ou tentar trabalhar no mercado editorial. Eu falei, vou tentar esse outro aí que deve ser mais fácil, coitada. E aí fui atrás de trabalhar no mercado editorial, assim, distribuindo meu currículo para todas as editoras grandes, totalmente idiota, assim, não sabia o que estava acontecendo. Até que um dia, minha professora de teatro russo indicou um livro dela, claro, pra gente ler, e tinha que comprar na editora, porque a editora era muito pequena, a distribuição era ruim e tal. Aí eu fui até a editora, e a editora era 2 pessoas. Aí eu pensei, talvez aqui eu consiga trabalhar. E aí, voltei uma segunda vez e deixei meu currículo com o dono da editora, o João. E falei, olha, eu queria muito trabalhar no mercado editorial, tá aqui meu currículo. E aí ele me contratou. E aí eu trabalhei 3, 4 anos lá, nessa editora que chama Peixoto Neto, que ainda é uma editora muito pequena. O próprio dono, o João Peixoto, ele é um cara do mercado financeiro, ele não é do editorial, assim. Mas ele é meio... Ele não é self-made exatamente porque ele teve um pai que tinha terras em Minas, assim. Mas ele fez Sanfran e aí, tipo, ele construiu um negócio próprio.
E deu muito certo e tal, mas ele queria muito também ter livros, ele tinha aspirações culturais e tal. Ele era mega discípulo do Olavo de Carvalho, e eu tô falando tipo de 2000 2008. Quando ele não era modinha, Eu né? não Ainda é o sabia raiz quem ainda. era o Olavo de Carvalho. Eu lembro de comentar com o Dario e o Dario falar que fazia parte de uma comunidade do Orkut, que chamava Olavo de Carvalho Me Odeia. É tudo que eu sabia sobre o Olavo de Carvalho. Era isso. Orkut menor rede. Pensa, gente, que época. E aí, enfim, o João, ele dava altas palestras pra gente sobre tudo que o Olavo de Carvalho falava, porque ele fazia o curso de filosofia e tal. Tinha essa parte que era meio maçante, mas assim, não era o que é hoje. Assim, eu pensava, nossa, é meio diferente do que eu aprendi isso aí, né? Mas vida que segue, eu ia trabalhar. E aí a gente trabalhava, tinha essa coleção muito grande de teatro que ele queria fazer, ele queria publicar as obras completas dos grandes dramaturgos, ele tinha todo esse rolê. E o João foi um cara que investiu em mim. Então isso é uma coisa importante. Ele pagou cursos pra mim, pra eu fazer curso tipo de mercado editorial. Ele me pagou pra ir pra Frankfurt. Então eu fui pra Frankfurt, fui na feira, fiz reuniões que não deram em absolutamente nada, mas eu tive essa experiência, que também hoje não serve nada pra mim, mas aconteceu. Foi a minha segunda viagem internacional. Só não foi minha primeira porque eu tinha casado há pouco tempo antes e tinha viajado de lua de mel. Mas foi a minha primeira viagem sozinha. Então, enfim, foram coisas que o João me possibilitou e pelas quais eu sou muito grata. E gostaria de saber hoje se ele é bolsonarista, mas tenho medo de perguntar e ele, sabe, ficar horas falando. Então, não sei a resposta. Mas o João foi uma pessoa muito, muito importante na minha formação. E aí ele pagou um curso para mim, e nesse curso era um curso da Cult, sobre mercado editorial. Nesse curso eu conheci o André Conte, que era editor da companhia na época. E aí, enfim, a gente trocou uns e-mails e ele me passou uma vaga na COSAC. Ele falou, tem uma vaga na COSAC que eu acho que você pode se interessar. Eu fui fazer a entrevista, que era na produção editorial. Não era exatamente no editorial, né? Não era para trabalhar com escolha dos títulos, não trabalhava no texto, trabalhava no fluxo. E a pessoa que me contratou, que era a Letícia, ela era uma pessoa que depois do João foi a segunda pessoa mais importante da minha carreira, porque a Letícia também era uma pessoa que não era importante, assim, não tinha família, não tinha sobrenome, ela era uma pessoa do rolê, assim, que se fez também. E ela também gostava de contratar pessoas assim. Então ela meio que não contratava muitas pessoas que eram indicadas no mercado. Só que olha o azar, eu fui indicada pelo André Conte. Então quando ela me chamou, ela já estava meio com o pé atrás. Aí eu tive que mostrar todo o meu lado guarulhense e consegui a vaga. Eu ia super falar, manda horror de Guarulhos, cara. Manda horror de Guarulhos, total. peraí. Eu falei, não, mano, tal, pá, Guarulhos. E aí rolou. E aí ela me contratou e aí eu fiquei na COSAC 4 anos, eu acho. Que foi quando eu conheci o Caleb. Que foi o tempo do meu mestrado também. Que foi, eu entrei no mestrado, assim. Entrando no mestrado, eu entrei na COSAC. E enfim, eu adorei ter trabalhado na COSAC, assim, foi pra mim uma experiência incrível. Quando acabou, né, eu fui demitida meses antes da editora fechar. Eu lembro que eu fiquei semanas sem dormir, assim, triste. Eu sabia que tinha acabado uma coisa incrível da minha vida. E eu assino embaixo, de fato, tinha acabado. Mas é que não é que tinha acabado pra mim, acabou pra todo mundo, né? Acabou aquilo. Ô, Raik, você sabe que quando eu também saí, né? Eu saí em dezembro. Mas você foi daqueles que ficou sabendo pelo jornal? Eu fiquei sabendo pelo. Não, eu fiquei sabendo porque a Juliana. Eu já devo ter contado essa história 50 vezes, mas eu lembro exatamente, foi tão marcante pra mim, enfim, pelos mesmos motivos pra você nesse sentido, eu lembro que eu estava entrando no meu apartamento, eu coloquei a chave, a Juliana falou assim: "Você tá sabendo?" Eu falei: "Não, Juliana, você não tá sabendo de nada." "Mas você não soube da COSAC?" Eu falei: "Não, a gente veio agora, fechamento de mês, bateu uma meta, ó." Foi assim, a Juju mandou um e-mail mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, a Juju Gomes, né? Enfim, que também trabalhou na COSAC antes. Ju, a COSAC fechou e o Caleb tava fazendo fechamento de mês, né? Fechou, eles estão ótimos, bateram a meta. Ela, não, Ju, fechou. Meu Deus. E mandou a matéria. Aí eu fiquei, tipo, e o Caleb, ele tinha falado pra mim assim,
Ju, tô indo pra casa. E ele demorava muito, porque ele morava no Arthur Alvim naquela época, né? Então era um rolê pra chegar na casa dele. E ele não tava falando comigo. E aí eu falei, mano, o Caleb tá mal. Aí eu só mandei assim, você tá bem? Tô bem, a gente fechou o mês, foi ótimo, o Caleb. Aí eu mandei a notícia pra ele. Falei, Não, eu lembro que eu falei assim, não, cheguei, vou passear com a Manu aqui, tô tranquilaço, vou pedir um negocinho pra comer. Não, gente, eu lembro da Ju muito puta no Instagram, assim. Eu lembro da gente trocando DM, revoltadas. Eu lembro disso. Eu lembro disso. sério, eu tenho vontade. Se eu ver seu. Assim, eu sei que muita gente gosta dele, mas se eu ver seu Charles Kozak andando na rua, eu tenho vontade de bater. Esse é meu nível de. Assim, eu sei que ele é uma pessoa excêntrica, que é uma pessoa do bem. Mas, cara. Mas sério, eu acho que vai ter mais gente que vai querer bater nele do que não, assim. O Charles, eu particularmente vivi momentos incríveis com o Charles, tá? Assim, de escolher sapato da Lobotan com ele. Sério, eu vivi momentos incríveis, coisas assim que eu nunca acreditei que eu viveria na minha vida. Mas teve uma vez que a Flor, que era a diretora editorial, tirou férias, licença maternidade, não lembro, e quem assumiu a direção editorial foi o Charles. E ele fez questão de mudar para a sala da Flor, que era do lado da sala dos assistentes, onde eu estava. E ele me chamava, enfim, porque ele morou na Rússia, eu estudava russo, enfim, a gente tinha uma relação via Rússia. E aí ele me chamava na sala dele para conversar longamente sobre várias coisas. E às vezes era isso, tipo, olha só, a Lobotan me mandou escolher. Qual? E aí eu ajudava a escolher o John Cena, tal, assim. Então, eu vivi coisas muito diferentes, assim, com o Charles. E eu não sei até hoje, assim, o sentimento que eu tenho dele, porque tem esse lance de que ele é um cara muito rico, e isso, sabe, muito rico e muito fora da realidade. Isso eu acho meio indesculpável, porque ele tinha todas as condições de estar dentro da realidade, de se informar, de saber. Era uma escolha, né? Agora, da onde vem essa escolha, né? Qual a origem dessa escolha? São coisas que às vezes me fazem ter segundos pensamentos, enfim, todas as questões psíquicas e psiquiátricas dele e tal. Enfim, mas eu tenho histórias, assim, do Charles que não daria um livro porque eu jamais gastaria 5 centavos com isso, né? Mas... Eu tenho uma ideia aqui, não sei, eu queria fazer um episódio com histórias da Kozak. Porque tem só duas coisas, assim. Você tem que chamar a Eloá. Você tem que chamar a Eloá. Não, calma. Eu vou fazer um Dream Team, assim, você vai ver, vai ser legal. Não, porque assim, só duas coisas, assim. Primeiro porque, assim, tem muito... A Luana, a Lu que não tá aqui, ela é de uma geração, tipo, que se aproximou e pensando no canal, que foi depois da Kozak. Ela não teve nenhuma relação, sabe? Porque, tipo, já tinha acabado, os livros já estavam naquela coisa, já tinha subido umas coisas, então, tipo, ela não tem. Mas eu acho muito curioso, porque, assim, foi muito marcante, né, assim, pro bem ou pro mal, né, com outras coisas, assim. A Juliana contou a história de como eu soube, e foi horrível, mas, assim, quando eu saí em dezembro, né, assim, de 2015, né, teoricamente fica, né, algumas pessoas, né, mas assim, saiu a maior parte do comercial que era o setor que eu trabalhava. Eu trabalhei por 3 anos lá. Eu lembro que em janeiro, eu fiquei janeiro todo em casa, né, do tipo, eu não percebi, mas eu tava em luto. Assim, eu passava dias, assim, sem falar com as pessoas. Aí teve um dia que eu fiquei lá batendo papo com o porteiro, assim, sabe? Tipo, eu tava assim, meio... Eu não entendi, assim, porque eu fiquei muito triste, assim, é isso, assim. Foi esse sentimento de tristeza e de perda, assim, sabe? Porque, eu fiquei muito triste. Eu gostava muito dos livros, né? Assim, a gente, com todas essas questões enfim, desrespeito em alguns momentos, super loucuras em outras, assim... Sim. A gente tinha essa relação com os livros, né? E os livros eram, de fato, impressionantes, né? Cá, eu acho que tinha os livros, sim, mas para mim também tinha um lance das pessoas. Eu acho que eu trabalhei lá com pessoas. A prova eu estar aqui hoje conversando com você. Pessoas que para mim eram especiais, assim. Teve um processo seletivo na Kozak, pessoas que seriam amigas da Raquel, assim. E deu certo, tipo, real, assim. Muitos amigos que eu fiz lá e que são meus amigos até hoje, e amigos queridos, amigos com quem eu não perdi o contato, alguns amigos muito próximos. Então,
Isso foi muito doido, assim, né? Eu sofri um luto, eu fui fazer terapia um tempo depois e eu achei que não fosse por causa disso, eu descobri que era por causa disso, assim, eu não conseguia falar da Kozak, que eu chorava sempre, assim. Era isso, era um luto. Pra mim foi um luto, e hoje eu percebo que de fato era, porque eu sabia que era a minha entrada pro mercado editorial, um mercado editorial maior, né, que é a Peixoto Neto, e que dificilmente um outro espaço como a Kozak se abriria para mim. E de fato nunca se abriu, né? E isso para mim ficou bastante claro, assim, como a Kozak também tinha esse espaço parcial, né? Eu fico pensando ali em nós assistentes, né? Dos assistentes editoriais, tinham alguns que eram pessoas de famílias importantes, né? Pessoas que tinham uma história dentro do mercado editorial, cujos pais tinham uma história. Mas tinha alguns que não, né? Que eram pessoas totalmente perdidas do subúrbio, enfim, que não tinham relação nenhuma, que não eram de São Paulo, né? Eu penso numa das minhas melhores amigas, né, dessa época, que é a Lívia, que era assistente editorial, depois eu entrei na vaga dela, né? Ela foi crescendo lá dentro. E a Lívia também, tipo, era uma mina do subúrbio do Rio, sabe? Que, tipo, nunca tinha passado perto da USP, não tinha nenhuma relação com esse universo. A Lima? É a Lima. Não tinha nenhum universo com essas escolas da Zona Oeste. Ela que me mostrou isso. Ela falou: você nunca reparou que todo mundo ou é do Gracinha, ou é do Oswald, ou é. E, tipo, eu falei: cacete, Lívia. É verdade. Até um dia alguém me falar: Raquel, amada, você é de Guarulhos. Eu nunca tinha parado pra pensar que eu era de Guarulhos. Essa foi uma informação nova pra mim. Pra mim, eu era da USP. Até eu entender que eu não era da USP, que tinha coisas anteriores que me precediam, foi bastante revelador, assim. Isso tudo dentro do mercado editorial depois que eu saí da Kozak, né? Porque dentro da Kozak existia uma proteção de alguma forma ali. Mas, enfim, pra mim também, Caleb, foi um processo de luto, assim. E eu acho que, assim, pro mercado editorial foi importante, mas outras editoras vieram, né? Sei lá, Carambaia hoje substitui o espaço editorial da Kozak sem nenhum problema. Até melhor, porque a Kozak ficava nesse híbrido, né, de conseguir um best-seller, conseguir um livro que vendesse e um livro caro de colecionador. E ficava sempre pulando de um pé no outro e, né, e ficou muito mais conhecida por esses livros caros, no fim das contas, do que pelos livros comerciais, né, entre aspas. Um comercial, sei lá, um Landon, não é nada comercial, né, mas enfim. Ficava nesse espaço aí muito mais híbrido e muito mais complicado. E eu acho que as editoras novas perceberam e várias acataram esse espaço. Eu acho que a Carambaia faz esse trabalho excelentemente bem, assim. Eu paguei hoje R$100 no livro da Carambaia, sabe? Então é isso, você se anime, você compra, te convence. Mas é um mercado que evoluiu a partir da Kozak, e a Kozak como modelo talvez realmente não se sustentasse. Mas eu acho que esse luto, Caleb, é um luto muito nosso, assim, dos ex-cossacos, sabe? Eu acho que para quem viveu, assim, a editora fica sempre um pouco essa coisa interrompida. E ter superado esse luto da Kozak, para mim, foi muito trabalhoso. Eu comecei a perceber, depois que eu virei freela, né, que eu fiquei, acho quase um ano fazendo freela editorial de casa. Eu percebi assim, mano, que saudades de ir no Belém e falar dos livros. E agora não falo mais de nada. Eu faço a revisão, eu não sei se o livro saiu, se não saiu, por que eu posso fazer para ele sair? Tá com problema no contrato? Vamos ver o contrato. Nada, não tem mais nada no meu alcance. Tipo, todo se perdeu. Quando todo se perdeu para mim, assim, eu percebi que muito, muito, muito mais do que ver se tinha uma vírgula ou não certa, e aí eu lembro da Raquel do começo da faculdade, né, que fazia as vírgulas tudo cagada, muito mais do que ver se a vírgula estava ou não certa, eu queria era botar o livro no mundo, aquele que as pessoas lessem. Que as pessoas lessem, que a gente chegasse no comercial e o Caleb brilhasse o olho e falasse, mano, esse livro vai vingar, e a gente vai fazer esse livro dar certo. E aí o livro dava certo. E isso era o que me motivava. E aí, só aí, com terapia, eu percebi que eu tinha que abandonar esse lugar de floquinhos de neve do mercado editorial e abraçar com amor e com alegria a outra ponta, que é a ponta da formação de leitores. E eu lembro que essa era uma inquietação que eu tinha dentro da editora, tipo, mano, a gente fazia, não lembro mais, Caleb, quantos livros por mês? Faz 6 livros no mês? Não lembro, tenho nem ideia. Mas a gente faz 6 livros no mês. Quantas pessoas leram? Entre 4 e 6. 4 e 6, né? Mais 2 do infantil. Quantas pessoas leram? Sabe, aonde esses livros chegaram? Em que biblioteca eles estão?
E essa é uma pergunta que o editorial não se fazia, sabe? Não se fazia. E isso começou a me incomodar muito, muito. Não é porque eu queria que o livro fosse um estouro, um best-seller, deixar o Charles mais rico ainda, mas é porque eu amava aquela história. E eu queria que as outras pessoas amassem aquela história. E a história não chegava em lugar nenhum, sabe? Ou então, enfim, chegava pouco. Na real, o problema não era o editorial. O problema, quer dizer, talvez fosse um pouco, mas o problema era muito eu também. Eu não tinha que estar naquela ponta, a minha ponta era outra. E às vezes o meu melhor momento do mês era quando a gente ia no Belém. Eu me oferecia para apresentar livro dos outros. Para ir pro Belém, quero dizer, para ir no comercial para falar dos livros. Porque eu me oferecia para apresentar o livro dos outros. Às vezes eu não tinha lido. Mas porque eu queria, eu amava, eu ia lá, a gente ia conversar sobre os livros, sabe? E aí também o Instagram veio um pouco nesse lugar de falar desses livros, de abrir esse espaço para falar de livro. E aí eu percebi que tudo bem, talvez trabalhar no editorial, talvez eu não me importe tanto assim. Até hoje eu faço freela de revisão, então editoras, por favor, né, mandem freela. Mas assim, a minha motivação, eu não acordo de manhã pensando, nossa, gente, será? Entendeu? Que tinha que ter essa vírgula aqui. Não é a minha motivação, entendeu? E aí eu fui percebendo que talvez eu também não fosse tão boa preparadora e revisora, porque não me importava. Não era grande importância para mim. O alcance dos livros e o poder transformador dos livros e, enfim, toda essa mítica dos livros, do leitor, sabe? Tudo aquilo que eu acreditava quando eu era adolescente, que eu achei que estava ligada à produção editorial, está muito mais ligada à educação, sabe? E aí, e na formação desse leitor, e de falar de livro, de espalhar os livros por aí e tal. E eu demorei para entender isso, porque o mercado editorial tem esse lance do boy lixo, ele é gato, né? As pessoas te abrem as portas. Quando você fala, pô, você trabalha na Kozak? Sabe? Eu lembro que foi uma época que o Dario começou a trabalhar numa produtora grande, meu marido, e a gente falava, mano, você acredita? Você trabalha nessa produtora e eu trabalho na Kozak? Tipo, mano, olha onde a gente chegou, sabe? Então, de repente, a gente não tava mais lá. Então, foi muito doido, assim. Foi muito doido. Mas foi um processo, eu acho, de aprendizagem, de autoconhecimento, assim, pra mim. Então, assim, antes da gente entrar no livro, deixa eu te perguntar. Você tinha comentado já dessa coisa do Instagram, né? Que você começou a fazer, né? Que tem essa salada entre Manuel Carlos e Dostoiévski, que é a melhor definição de um Instagram já feita. Mas aí também, além disso, né? Eu acho que você começa a perceber, né, nesse Instagram que as pessoas te conhecem, né? Pela literatura russa, e você começa a dar as aulas sobre literatura russa. Esse foi mais ou menos o processo. E aí eu queria aqui fazer meu testemunho que eu fiz aula com a Hack de outras vozes femininas, não, outras vozes russas, acho que é isso, que é sobre mulheres autoras, e é um curso excelente. Eu fiquei doida pela Mariana Tsartseva, não sei se falo, estou louca para ler aquela pequena biografia dela. Ainda não tô me preparando, já falei para ela várias vezes que eu quero comprar esse livro, inclusive. Só que, né, meio grande aí, tem que separar umas férias, né, aqui pra ler. Mas como é que foi isso também, né? Então você começou com o Instagram e começou. Hoje em dia você dá muito curso livre. Como é que é isso para você? Enfim, vai abrir outras turmas agora no segundo semestre? Conta um pouquinho pra gente. Fazer propaganda, tem que fazer propaganda. O Hack, só emendando nisso, disso que a Ju falou, quando é que você sacou? E você falou assim, é isso, eu posso fazer isso. Tá. A minha relação com a internet é tão antiga quanto a própria internet, assim, sei lá. O meu primeiro blog se chamava Armatova, que era pra ninguém achar, né, obviamente. E eu publicava uns poemas que eu escrevia, e era uma época bem legal, assim, bem do blog mesmo, que o Dario também tinha blog nessa época, e todos os nossos amigos tinham blog. Então a gente ficava lendo os blogs uns dos outros, assim, loucamente. Era bem legal, assim, era uma época muito de escrever qualquer coisa, não tinha muito freio, era bem no começo da faculdade. Então foi uma época bem legal. Aí, depois disso, eu tive um canal no YouTube. Aí, acho que isso é 2010, mais ou menos. Um pouco antes de eu começar a trabalhar na Kozak. E aí, o meu canal até durou um pouco, era um blog e um canal. Chamava Da Editora, era o nome do meu blog.
Eu já trabalhava no mercado editorial, mas na Peixoto. Aí eu tive esse blog e tal, mas aí eu comecei a perceber que o conteúdo ficava muito em volta das minhas produções de editora, porque eu só lia as coisas da Kozak. E essa também foi uma época que eu parei muito de ler qualquer coisa fora do trabalho, assim, eu só lia o que eu estava trabalhando e tal. E aí, enfim, fui perdendo um pouco o tesão de ler, e aí fui largando, mas eu sempre publiquei sobre livros no meu Instagram. Mas assim, não era uma coisa profissional, eu publicava um livro, publicava foto da minha estante, publicava meu livro novo, não tinha muito esse conceito de fazer uma resenha. Eu até estava vendo essas semanas, assim, a minha primeira foto de livro no Instagram foi a segunda foto que eu publiquei. Então sempre teve uma relação próxima, assim, a internet e livro para mim sempre foi muito ligado. E só que eu só fui olhar para o Instagram com um olhar um pouco mais profissional depois da editora, porque quando eu estava na editora era, sei lá, era meio esquisito, parecia que eu estava só falando da editora, fazendo propaganda da editora e tal. E também tinha um lance meio, não sei, meio amador na internet. Eu estava trabalhando dentro da editora, então eu não era amadora, sabe? Eu não queria me colocar nesse lugar. Não sei se você me entende, Caleb, mas acho que tinha esse espaço, né? Aí eu fui demitida. Aí meu mestrado acabou. E aí eu fiquei pensando, tá, meu mestrado acabou, eu não vou começar a fazer meu doutorado agora, eu preciso de um tempo, que já tá durando sei lá quantos anos, né, 5 anos. Eu preciso de um tempo e eu preciso fazer alguma coisa com o meu mestrado, eu quero botar meu mestrado no mundo. Aí eu inventei um curso sobre a Marina Tsvetaeva e escrevi para a Escrevedeira, a escola de cursos lá da Noemi Jaffe, que já existia nessa época. E eu conheci a Noemi por causa da Kozak. Aí escrevi, oi Noemi, tudo bem? Aqui é a Raquel, eu trabalhei na edição do livro do seu marido, lá na Kozak. Não sei se você se lembra, parará, parará. Eu tenho tal ideia aqui. Posso dar esse curso no seu espaço? E ela falou, mano, adoro literatura... Ela não falou mano. Ela falou, adoro literatura russa, tal, venha, vai ser tudo. Tinha 3 pessoas no curso, uma delas era minha irmã mais velha. Mas tudo bem, dei o curso, tal, foi uma boa primeira experiência, assim, foi legal. E aí eu saquei, existe um outro caminho que não é ser professora universitária, porque eu tava nessa fase meio de desiludida, tipo, minha carreira editorial faliu e minha carreira acadêmica não tá indo pra lugar nenhum, assim. Então, o que eu posso fazer? Aí eu pensei, vou dar curso livre. Tentei nesse na Escrevedeira, deu meio certo. Aí eu encontrei lugar de ler. E aí esse foi um espaço muito importante para mim. A dona do Lugar de Ler tinha me contratado para um freela numa editora que nem existe mais. E eu conheci ela do Facebook, eu vi no Facebook que ela tinha aberto um lugar, eu mandei um e-mail para ela também, igual mandei para Noemi Jaffe, assim, uma taça de vinho na cabeça, escrevi um e-mail. Falei, ai Dani, tudo bem? Não sei se você vai lembrar de mim, mesma coisa. Tenho algumas ideias de curso, eu mandei 5 ideias de curso para ela. Ela escolheu um, que chama Introdução à Literatura Russa. E ela falou, mano, é esse. Não falou, mano, porque não é de Guarulhos. Falou, não, beleza, vamos lá, vamos fazer esse curso. E aí eu montei um curso em 9 aulas e fiz. E aí, deu muito certo. Aí eu entendi por que esse deu certo e da Escrevedeira não. Porque eu consegui algumas divulgações na internet com amigos, etc., que, multiplicaram. E a grande parceira para mim foi uma moça chamada Isa Witt, do Lido Lendo, que começou um projeto de leitura do Dostoiévski em ordem cronológica. Eu também, com uma taça de vinho na cabeça, escrevi para ela e falei, Isa, você tem esse projeto? Pô, eu também queria muito ler Dostoiévski, eu sou formada em literatura russa. Vamos fazer isso junto? Ela falou, nossa, vamos, você vai fazer isso de graça? Tipo, a primeira pessoa que me falou isso, você vai fazer isso de graça? Nossa, claro, vamos lá. E eu falei, nossa, sim, super de graça, vamos. E aí eu fui lendo os livros e montando aulas para dar para os seguidores dela. Esses seguidores dela viraram meus seguidores. Ela divulgou o meu curso no Lugar de Ler, eu dei aula para 20 pessoas, não cabia no Lugar de Ler de tanta gente. E aí eu saquei, isso só vai dar certo se na internet o negócio for real, se o Instagram for de verdade, assim, não dá para ficar... E aí é esse eterno dilema, né? Eu faço Instagram profissional, não faço, o meu pessoal foi crescendo. Aí eu falei, é esse aqui, não vou dividir, né? Vou ter que seguir firme aqui e tal. E aí foi virando essa mistura de Dostoiévski e Manuel Carlos, mas foi um pouco nesse espírito, assim, de entender que existia um público que queria ler literatura russa
e estava meio perdido porque estava ou entre pessoas que também liam sem exatamente saber muito, ou acadêmicos que não falavam português. Então, ficou. E eu entrei nesse meio. Eu acho que pela minha personalidade, pelo meu jeito de falar de literatura, por ser meio yo, pá, então, fechou? Eu fui falando de literatura russa meio do meu jeito, e isso foi aproximando as pessoas desse espaço e foi dando certo. E aí, sei lá, já tem uns 4 anos, eu acho, que eu dou esses cursos livres, inclusive estamos aí com vagas abertas para leitura do Idiota no segundo semestre. Quem quiser ler Dostoiévski no ano do bicentenário do Brother, tem aí Pô, esse é o ano, hein? essa é a Esse é o oportunidade. ano. Assim, pô, se você tem uma chance de ler com o aniversário de 197, não, 200. É a hora. Bicentenário, porra, isso é importante. Você que ouviu até agora esse podcast. Não, a gente, nem que for o caso, a gente coloca esse anúncio no começo, Raquel. Não precisa se preocupar, assim. Perfeito, perfeito. E aí surgiu, e assim, cara, eu acho que eu me descobri professora junto, sabe? Foi essa mistura da sala de aula regular e desses cursos livres. E eu me senti muito, muito completa. Porque eu achei que minha única ligação de trabalho com a literatura russa, que não fosse sendo professora de uma universidade pública, que é uma coisa que dificilmente vai acontecer, era o mercado editorial, que também tinha me negado. E aí eu inventei um outro caminho. Foi um pouco isso, assim. Eu falei, não vou ficar mais chorando, sabe? Eu vou inventar alguma coisa, eu vou fazer isso dar certo. E assim, não me sustento com isso, evidentemente, não tiro meu sustento do Instagram, nem desses cursos, mas é meu trabalho, né? Faz parte do meu trabalho, então isso pra mim é bem legal. Então fiquem atentos aí no Instagram da Hack, que de vez em quando ela abre um curso e, como eu disse, meu testemunho, eu só não fiz mais porque a faculdade não deixa ainda, mas diz a lenda que esse ano eu termino. E Hack, eu vou te dizer uma coisa, foi no começo da pandemia que eu fiz, né, o seu curso. E eu não tava conseguindo assistir aula EAD, eu tava com muita dificuldade e eu tava pensando em trancar a faculdade. E aí eu falei, aí eu lembro que você apareceu no seu Instagram, eu fui me inscrever e tal. E aí eu assisti seu curso e falei, cara, estudar é legal. Então, graças a Hack, eu continuei o meu semestre na USP. De verdade, assim, foram aulas muito boas. E eu me apaixonei, fiz vários cursos livres depois disso. Verdade, Hack, eu quero muito fazer outros depois com você. Mas, assim, porque eu acho a literatura russa muito fascinante, assim, a história da Rússia é muito fascinante. E eu conheço pouquíssimo, né? E essa do Outras Vozes eu achei sensacional, assim, né? Porque tem a história das mulheres na Rússia é muito particular, assim, totalmente diferente, né? Entre aspas, Ocidente, assim, e tem muitas particularidades, assim, eu fiquei empolgadíssima, assim, e aí peguei e fiz alguns outros cursos livres aqui e ali, assim, então só tenho a agradecer a Hack, que senão eu ia estar com a USP trancada até agora. Assim, né? De nada USP. Ganha a USP com a sua decisão, Ju. Apenas isso que eu tenho para dizer. Ai, gente, fico mega emocionada. Mas é porque é isso, eu realmente faço muito feliz, assim. Porque eu até participei do podcast do Lugar de Ler há umas semanas e eu me emocionei falando, porque é isso, o Lugar de Ler me deu a oportunidade de ser a professora que eu sempre quis ser, sabe? Que era professora de literatura russa. E eu dou alguns cursos por conta, né? Esse que você fez, Ju, foi por conta. E esse é um curso que eu amo de paixão, assim, que é, sem dúvida, é o meu próximo foco de pesquisa, é o que eu tenho me dedicado, que é justamente o papel das mulheres na literatura russa. Imagina, o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, sabe? É uma história muito sui generis. Aí depois vem Stalin e corta tudo, não, tem que todo mundo ser a esposa perfeita. Então, é um país, de fato, muito específico, muito com detalhes, né, na história, muito fascinante e que eu vejo assim que só cresce o interesse pela Rússia no mundo e aqui no Brasil, sem dúvida. E a literatura russa, principalmente em cima dos clássicos, né, do Tolstói, que era o nosso tema de hoje, do Dostoiévski, o interesse em cima desses caras, assim, é uma porta de entrada poderosíssima. É difícil alguém ler e falar, ai, que bosta, era isso, sabe?
Tipo, geralmente a pessoa lê e fala, eita, é mais legal do que eu imaginava. E aí, né, na faculdade a gente falava que é a mosquinha do russo, assim, ela pica e aí rodou, assim, não tem mais o que fazer. De repente sua casa toda tem informações da Rússia, você tatua um símbolo russo, você vira uma pessoa alucinada, né? É meio problemático, mas por um lado é uma paixão, assim, para mim, muito grande. Acho que a gente pode. Vamos tentar falar do livro, assim? Vamos, bora. A gente tinha escolhido falar da morte de Ivan Ilitch, né? Isso. Raik, só uma coisa antes. Quais os cursos que você já deu, só para dar uma ideia para as pessoas? Porque, assim, é isso, né? No final das contas, a gente. Acho que, sei lá, a gente está tendo cada vez mais acesso à tradução e tudo mais. Acho que tem um interesse crescendo, outras editoras, né? Tem 2 cursos que eu dou periodicamente, que são Outras Vozes, esse que a Ju comentou, sobre as escritoras russas, que é um panorama, pego o finalzinho. Não, eu pego metade do 19, vou até a contemporaneidade e a gente faz um panorama aí das principais escritoras russas. É um curso de leitura, então tem leituras de contos e novelas. E a ideia é entender um pouco esse espaço das mulheres, né? Porque a gente demora a lembrar que tem mulher na Rússia, né? Fica lendo Turgenev, Tolstói. Quando você pensa, não, agora eu me aprofundei na Rússia, li o Gogol, você fala, mano, ainda é um homem, né? Não tem, ninguém tem mãe. Não tem, né? Então é um pouco entender o espaço dessas mulheres na Rússia. E esse é um curso que eu costumo dar, e um outro que é justamente esse primeiro que eu dei no lugar de ler, que é a Introdução à Literatura Russa, que é um curso mais longo, é um curso de 9 semanas, né, 9 encontros semanais de 1h30, e aí é um curso panorâmico mesmo, da formação do Estado russo até o colapso da União Soviética, até o Putin, e a literatura dentro dessa história, né, tudo que vai acontecendo do ponto de vista literário e histórico conjuntos. Faz um tempo que eu não dou esse curso, não dei esses cursos esse ano ainda, mas eu devo dar no segundo semestre, tô com saudades deles. E aí, no lugar de ler, que é a minha grande parceira até hoje, eu dou curso de leitura conjunta, que não é só um clube do livro, né, senão não valeria a pena cobrar, apenas ler juntos, mas além da gente ler juntos e ler seriado, né, então tem uma divisão, uma quantidade de páginas por semana, tem também um tema, né, então eu dou uma aula de alguma coisa que ajude no aprofundamento do entendimento do livro, além do debate ali a respeito das questões formais e dos acontecimentos da história. E esses cursos vão rolando, já rolou do Mestre Margarida, já rolou das novelas do Tolstói, já rolou do Ressurreição, foi o último, caraca, que livro que é o Ressurreição do Tolstói, inclusive. E esses rolam no lugar de ler aí, com uma periodicidade, 1 a 2 por semestre, dependendo do tamanho do livro. E eu tenho um último curso, esse é fixo, é gravado, é o único que não é ao vivo, que é com combo Café e Cultura, que é um curso curtinho, é um curso de 3 horas que chama... Não lembro. É alguma coisa de introdução também à literatura russa, como ler os russos, uma introdução à literatura russa, uma coisa assim. É um curso bem curtinho, é tipo esse curso de introdução em 9 aulas que eu dou, só que bem condensado, e que também não é um curso de leitura, então eu não vou comentar exatamente textos, mas eu comento sobre autores, estilos e movimentos literários dentro da Rússia, também de forma por gênero, né? Eu separo por gênero. Então, como é que é a prosa, como é que é o romance, como são os contos, como é o teatro, e aí a literatura de imigração. Então, são esses cursos. Sensacional. Gente, quando o Caleb que conversou com a Raque para chamar ela para cá, ela tinha dado 2 opções de 2 livros que ela gosta muito. Um era o Mestre e Margarida, e o outro foi o do Ivan Ilitch, né? E aí, enfim, a gente falou, não, então vamos de Ivan Ilitch e tal. E aí a gente queria saber quando que ele surge na sua vida e por que você colocou ele, né, como opção aqui pra gente falar sobre ele. Perfeito, Ju, essa é uma história legal. Quando eu entrei no russo, que foi meio por acaso, enfim, foi um erro do Júpiter, não foi minha matrícula, não estava entre as minhas matérias. Quando eu ranqueei como uma pessoa normal, inglês, francês, espanhol, e eu passei numa outra, né? E não era problema de nota, enfim, até hoje eu não sei o que aconteceu, o Toninho da ação de alunos também não sabe. Eu fui fazer russo. E aí eu fui saber que existia literatura russa nesse momento. É chocante a história, eu gosto muito dela. E aí eu fui, tá bom. Aí teve Feira do Livro lá na USP, né? Era lá na História e Geografia. Eu comprei Crime e Castigo.
e fui ler. Aí eu fiquei as minhas férias, né? Calhamaço nas férias, sempre foi esse toque. Da Da 34. 34, estava recém-saída. Aí, sei lá, tinha saído há 1 ano, 2. Acho que era de 2003, eu li em 2007, uma coisa assim. E aí eu li, e eu fiquei, meu Deus, que porcaria de livro é esse? Livro chato da porra, não acontece nada, o homem dorme e acorda em São Petersburgo. Ele mata a mulher nas primeiras 30 páginas e depois não acontece mais nada. Enfim, eu já não acho mais que é isso, tá? Eu li de novo há pouco tempo, eu adoro agora o Crime e Castigo. Mas quando eu li na época, eu fiquei, ferrou. O que eu vou fazer no russo se eu odeio Dostoiévski? Foi essa a minha conclusão, depois de ter lido um livro. E aí eu pensei, tá, vou tentar o outro, né? O Barbudo. Vou ler o Tolstói. Aí eu fui na livraria, comprei no preço cheio A Morte de Ivan Ilitch e li. Gente, mas foi assim, um bálsamo no coração da jovem hack, porque eu pensei, é isso. É 100% sobre isso. Isso é literatura, é um carinho, é uma lição, é amor, é amizade. Enfim, eu amei loucamente A Morte de Ivan Ilitch. E aí eu pensei, ok, então talvez eu consiga fazer literatura russa, talvez não seja um grande drama. Então, para mim, esse livro é muito importante porque ele foi o meu primeiro amor russo. E até hoje o Tolstói tem um espaço muito importante na minha vida. E até hoje eu não li Guerra e Paz, porque eu sonhei nessa época que eu leria na Rússia. E eu estou aguardando essa oportunidade. Eu não sei até quando eu vou conseguir enrolar as pessoas, falando que eu não li porque eu tenho esse sonho. E as pessoas vão apenas um dia dizer, Raquel, você é uma farsa, não sei. Mas enquanto isso não acontece, eu sigo nesse sonho. É sempre esse medo É real, muito né? real. Alguém vai virar para mim e falar assim, você não leu Guerra e Paz? Né? E aí eu vou ter 0 seguidores. Vai ser horrível esse dia. Agora vem a parte difícil, Hack, que é assim, a gente normalmente pega essa parte para as pessoas tentarem adivinhar de que livro você vai falar, né? Assim, um resumo, assim, em 3 tweets, como você diria, o que é o Ivan Ilitch, A Morte de Ivan Ilitch? Eu acho que eu consigo falar num tweet. Homem fica muito velho e doente, olha pro passado, não vê nada de bom. Não, é que essa sinopse é muito boa, né? Assim, porque eu reli hoje, na verdade, assim, de ontem pra hoje, né? Enquanto eu tava na fila da vacina, peguei 2 horas e pouco de fila, então realmente foi útil, assim, né? E me chamou a atenção outras coisas de quando eu tinha lido. Eu li ele novo, assim, na época, acho que do começo da livraria, então já faz um bom tempo. Tenho a impressão de que alguém da vila me indicou e falou, olha, acho que eu não sei se eu já tinha lido, enfim, não lembro, mas eu peguei e li, assim. E eu fiquei meio surpreso. Acho que o que me chamou a atenção na outra época foi essa ideia da construção, porque acho que os livros russos têm isso, né? Tem esses nomes estranhos, tem essas profissões que é difícil de você entender, tem essas camadas, que assim, acho que eu fiquei muito nisso, assim, sabe? Meio preso nessas coisas, nessa questão dos amigos, né, do Ivan Ilitch, que estão de olho no emprego dele, assim, sabe? Tipo, acho que eu fiquei, não vou dizer que eu li meio superficial, mas essa foi minha leitura, né? E agora me chocou muito mais o quanto é esse cara realmente olhando e falando assim, caramba, cara, era isso então? Assim, foi uma pessoa que tava achando que tava fazendo tão certo e não tá, assim, sabe? Eu fiquei meio chocado, assim, na verdade, assim, o quanto ele me parece diferente agora, assim. É um livro que... Ele é um livro moralista, né? Eu acho que isso é importante dizer. Ele é um livro que quer te ensinar um pouco como viver a partir de um cara que viveu e viveu errado, né? Fazendo aspas com as mãos. E viveu errado, viveu de um jeito do qual ele se arrepende. Então, o Tolstói, ele tá nessa fase, quando ele escreve o livro, de ser um mentor espiritual da humanidade, coisa pouca. Né? Então, ele tá nessa fase de ser um mentor espiritual da humanidade, e de uma certa forma ele acaba sendo, gente, pensar que ele foi amigo do Gandhi, né? Que ele incentivou o Gandhi na sua teoria da não violência, na Índia e tal. Então, ele é de fato uma figura muito importante nesse seu final de vida. E ele quer mostrar, através da ficção e através da não ficção também, ele tem alguns textos de não ficção importantes desse período,
mostrar outras formas de viver que não são aquelas formas que a ortodoxia russa, especialmente a religião russa ali, mostrava. E ele cria na ficção, então, esse personagem que não é completamente ficcional, né? É uma história de um juiz que ele conhecia, que tinha morrido, não é uma coisa completamente distante dele, mas ele mostra essa figura já no seu leito de morte, então é tipo quase o Memórias Póstumas, né? É uma memória semi-póstuma, e ele tenta, a partir dessa lembrança, resgatar algumas das suas vivências anteriores, e ele começa a ver coisas, né? Isso que é muito legal. Então, os amigos interesseiros, a mulher que é péssima, essa família horrível, tudo isso que ele... Não é que ele não sabia antes que essas pessoas não eram ruins, é que isso não era um problema. E a partir do momento que ele tem o nada, né, diante dele, ele tem a morte, ele não tem mais nada a perder, essas coisas começam a machucá-lo muito. E ele percebe o quanto ele gastou tempo na vida dele com essa gente horrível. E em contraponto tem uma figura que é muito importante para o Tolstói, que é a figura do servo, que não é mais servo, né, o empregado, já estava emancipado nessa época, que é o Gerasim, que é essa figura quase que única, né, na novela, a única pessoa que presta é o Gerasim, é essa figura boa de verdade, que também está um pouco dentro desse estereótipo que o Tolstói, de fato, reforça nessa fase literária dele, que é do bom mujik. Então, esse cara do campo, esse cara pobre, esse cara que não se corrompeu pela sociedade, que é o cara bom, o cara do coração honesto. E aí tem nisso tudo também essa crítica à sociedade do jeito que ela está construída na Rússia, nesse momento do fim do século, né, do fim do XIX, que é uma sociedade muito ligada aos cargos, muito ligada ao sobrenome, tudo isso que o Caleb mostrou, né, que são coisas tão difíceis para a gente entender e que para os caras vale ouro, né, o sobrenome, o nome da família, o cargo, esse monte de cargo público, que é uma coisa russa, muito russa. Então tudo isso é muito mais importante do que a vivência de fato, do que as relações pessoais, etc. Só não acha isso o empregado, só quem nunca teve acesso, né? Então ele nunca teve acesso a nenhuma dessas coisas, então ele não dá de fato valor e ele consegue se relacionar com as pessoas de verdade. Então, apesar de ser um livro bastante moralista, que muitas pessoas vão ver como um defeito dessa literatura de fim de vida do Tolstói, o Sonata Kreutzer, o Felicidade Conjugal, esses livros todos, eles são olhados muito por esse... Apesar de eu gostar de todos, eu gosto de todos mesmo, eu vejo defeito em todos, eu entendo as críticas, mas eu acho que em todos o Tolstói dá uma pincelada de genialidade, às vezes tratando de coisas que pra gente são tão triviais. Essa história do Ivan Ilitch é trivial, né, hoje pra gente, no século XXI. E como pode ser bom, e eu tô vendo que ela é moralista, porque em alguma hora ele tá falando de trevas, ele tá falando que a morte é trevas, e em algum momento, quando ele percebe como ele tava sendo horrível, ele fala em luz, assim, ele nem se esforça, assim, no sentido de criar, né, uma super metáfora, não, assim, né, do tipo, assim, parece simples, né, e eu fico realmente, eu terminei o livro me perguntando, assim, eu tô vendo tudo isso, mas por que eu gostei tanto disso, assim, sabe? É muito curioso, assim, sabe? É um livro, pelo menos a minha edição é de 70 páginas, assim, né? E você fica meio... Ele fica conversando, ele fica reverberando um pouco na sua cabeça, né? A cena, pra mim, que é muito forte é justamente o começo, acho que, do romance, da novela, que essas pessoas, tipo, quem vai ficar com o cargo e não sei o quê, essa disputa. Então, assim, essa parte dele lembrando, pra mim, nem foi tão forte, mas a disputa das pessoas, do tipo, o cara nem morreu direito ainda, e já tá todo mundo ali disputando o cargo dele, e falando mal dele ali, tipo, ele era uma pessoa exportável e tal, e o cara tá, tipo, nem esfriou direito lá em cima, sabe? Eu fiquei muito impressionada com isso, e acho que tem essa atualidade, né? Querendo ou não, infelizmente, tem muito essa atualidade, né? Tem esse lance, né, Ju, de que ele perde a utilidade. Então é quase como se ele tivesse morto. Não faz mais, ele tá na cama, ele não pode mais fazer nada, ele já não age, ele já não tá no seu cargo. Então a gente já pode disputar o que vai acontecer depois, porque ele tá vivo agora é uma questão assim, é um detalhe. É uma novela urbana do Tolstói, e o Tolstói, ele é muito conhecido pela sua relação de fato com o campo. Ele morou muito tempo no campo, né, nessa propriedade da família dele,
que é a Yasnaya Poliana, que é tipo, eu imagino, né, eu não fui, mas eu acho que deve ser tipo quando as pessoas vão pra, ai, como é que é o nome da... Cordisburgo. Quando as pessoas vão pra Cordisburgo, sabe, atrás do Guimarães Rosa, que fica todo mundo falando, ai, nonada, aquela coisa assim, fica todo mundo te cumprimentando desse jeito. A Elif Batuman tem um livro que chama Os Possessos, que eu amo, que ela conta da ida dela pra Yasnaya Poliana. E pra mim é a mesma coisa que pra Gordisburgo, assim. As pessoas querem nadar no rio do Tolstói, as pessoas querem sentar no banco que o Tolstói sentou. Tem um culto, assim, a essa personalidade, e o campo, de fato, foi pro Tolstói um espaço de redenção, porque para ele a cidade é um lugar de corrupção, porque ele foi muito filho da puta quando ele morava na cidade, entendeu? Apostava, né? Ele meteu o louco, né? Não, Assim, putanheiro, ele era péssimo, assim, ele vivia uma vida imoral dentro dos próprios padrões dele, né? E aí ele tenta controlar esse instinto todo, ficando, casando, mudando para a cidade, mudando para o interior, né? Mudando para a casa de campo da família. Enfim, e não consegue, né? Faz filho bastardo, tem vários problemas ali. Ele cria a religião dele de verdade, né? O tolstoísmo, que parece brincadeira, mas não é. Tinha gente que seguia, de fato, o próprio Leskov, que é o importante escritor russo, seguia, de fato, o tolstoísmo. O Chekhov, durante um tempo, seguiu. E ele mesmo não conseguia seguir os princípios da própria religião, assim, não dava. Ele era muito fogo para controlar o Tolstói, assim, ele era um cara fogoso. Então ele tinha umas dificuldades, assim. Então, gente, um homem que veio para a vida mesmo, assim. Então, e ele tinha essa crise, e essa é uma fase do Illich, é uma fase de crise dele, em que ele está tentando se reencontrar com a literatura e tentando ver a literatura de um ponto de vista mais construtivo, mais do que ele achava que Ana Karenina era, ou Guerra e Paz. Então ele tentava trazer uma literatura que fosse uma literatura que de fato ensinasse coisas para as pessoas. E ele queria ensinar mais para quem? Para quem estava na cidade. Então, apesar de ele ter muitos contos no campo, tem um maravilhoso, né, que chama de Quanta Terra Precisa um Homem, que é a história do homem que anda, e até onde você andar é seu, e ele vai andando e morre no final e fica com nada porque é muito ganancioso. Então ele tem essas histórias que são histórias que ele tenta passar de fato uma lição. E aí eu volto para o que o Caleb disse, que é tenta um tom fabular, né? muito, quase, né? Assim, fica nesse limite, o próprio né? Illich tem um tom fabular, né? Tem uma história que alguém te conta para te ensinar alguma coisa. Mas o foda do Tolstói é que a gente deixa ser ensinado. Você fala, ai, não, é verdade. E aí esse livro vira tua Bíblia. Aí você fala, mano, é isso, eu preciso viver desse jeito. Esse cara sabe do que ele tá falando. Oh, Raik, só uma coisa. Eu não. Normalmente, assim, a gente. Lógico, né? Quando a gente vai falar do livro, a gente. A ideia do nome do livro é não ter monóculo, né? Assim, no sentido de, tipo, as nossas impressões, a gente faz pesquisa e tal. Mas aí eu fui ver, na verdade, aquele do Nabokov, que ele fala sobre os russos, ele fala sobre Ivan Illich, né? E aí ele pegou uma parte aqui que é isso, assim, que ele vira, desculpa citar, mas assim, é que ele fala, olha, que vocês podem ter lido, ou certamente que que o escrito do Tolstói reside na simplicidade, entre aspas, né? E aí ele começa a falar, né, de que o estilo é simples, claro, ele começa meio criticar daquele jeito meio desbocado do Nabokov, né? Ele fala, no entanto, lembre-se que a simplicidade, entre aspas, é pura conversa fiada. Nenhum grande escritor é simples. Aí ele começa a falar, a linguagem jornalística é simples, as condensações são simples, Mamãe é simples, mas autores desse tipo de Tolstói e Melville nunca são simples. E é isso, é porque é difícil de explicar. Ele parece simples porque você consegue ler, você tem acesso, você não tem uma dificuldade nesse sentido, mas que essa simplicidade não é exatamente. Não é fácil de construir, né? Exatamente. Acho que é isso, assim, tem essa mistura. É uma assim, trabalheira, sabe? né? Eu tenho uma anedota que me foi contada pela minha professora de russo na faculdade, a Helena Vassina, e ela contava que o Nabokov, quando ele ia dar aula de literatura na universidade nos Estados Unidos, tem essa história, não sei se é verdade, que ele fechava todas as janelas com panos pretos na primeira aula. Os alunos todos se sentavam e ele ia fazendo pequenos buracos. Já ouviram a história? Não. E ele fazia pequenos buracos, assim. Aí ele descobria uma parte da janela, entrava um pouco de luz, ele dizia, isso é Chekhov. Aí ele abriu um espaço pequenininho, isso é Dostoiévski, ele odeia, né? Isso é Dostoiévski, entra só um rainho de luz.
isso é Gogol, tirava mais um pouquinho, isso é Pushkin. Aí tinha uma ferramenta que ele usava lá e puxava toda a cortina, e a luz da sala invadia, ficava tudo muito claro, e ele dizia, isso é Tolstói. Então tem essa história, essas anedotas são fofas, né? Essa história do Nabokov, de que ele é um grande fã, de fato, do Tolstói, e o Tolstói, ele é esse escritor da claridade, né? Até os contos mais escuros dele, o Rostromer, né? Aquele do cavalo, ele tem esses textos que abraçam a gente. Então, diferente do Dostoiévski, que é um cara que parece que você ganha nos pontos, né? É uma luta complexa. Eu mesma tô agarrada aqui nos demônios, sabe? É um livro longo, você vai se perdendo, não é tão simples, ele não te ajuda, não é um livro que quer te ajudar, na maioria das vezes, depende muito mais de você. O Tolstói, você se deixa levar, é mais fácil de ler. Você vai lendo porque ele cria esse caminho simples. E por quê? Porque ele tem essa mensagem muito poderosa, e por um lado é uma mensagem que a gente quer. Ninguém quer ouvir, não, seja sacana. Ninguém quer ouvir, seja um escroto, maltrate as pessoas. Ao contrário, todo mundo quer ouvir isso, tipo, seja legal, dê atenção para quem precisa. Então, ele traz uma mensagem que não é fácil de ser aplicada, mas é uma mensagem cultural ocidental, assim, uma mensagem cristã em algum nível, né? Então, ele traz essa mensagem de afeto, de amor, e esse cristão bastante primitivo e muito pouco religioso, mas muito cristão, né, dentro dessa fraternidade, e isso envolve muito a gente, e principalmente com um olhar de justiça social, que eu acho que aqui no Brasil também bate muito bem, né, porque a gente vem num país podre, completamente dividido, e etc, então isso bate pra gente de um jeito muito positivo. Então, por mais que ele seja um texto que fale de coisas que a gente já saiba, são coisas que talvez não falem pra gente sempre. E aí o Tolstói fala, sabe? Então eu acho que tem um espaço do afeto que eu acho que o Ivan Illich traz, que é quase universal e que eu acho que me pegou muito quando eu era mais nova e que me pega muito até hoje, que é esse espaço da literatura que é um lugar de educação, e aí, enfim, desculpa, vários teóricos da literatura vão querer me matar, mas um espaço da literatura que é um espaço de educação e é um espaço de afeto. E para mim tem muito a ver com a minha visão pessoal para a literatura. Eu acho que a literatura ela é esse lugar onde a gente aprende a conviver de alguma forma. E o Tolstói, eu acho que ele traz isso. E eu acho que por isso esse texto é tão importante para mim e tão importante para tanta gente. E aí a gente pode destrinchar dentro da teoria também, como ele constrói as frases, como ele se preocupa em não fazer frases mais tão longas, parágrafos mais tão longos, que também é tudo isso que ajuda a dar forma a essa simplicidade, né? Enfim, eu acho um texto poderosíssimo. Pô, fiquei emocionada aqui, foi bonito isso aí, foi... Ai, gente, eu só sei falar de literatura desse espaço do chororô, assim, sabe? Mas é que pra mim é muito real. A literatura, ela precisa vir com esse espaço do afeto, né? E quando a gente gosta de ler, sei lá, se a gente estivesse falando do Mestre Margarida, que é um livro sacana pra cacete, assim, ainda assim ele tem um espaço do afeto, da força da arte, da fé na literatura, da fé na construção humana, e eu acho que os russos, eles têm essa fé na humanidade, assim, e eu acho que isso é uma coisa que me move, me impacta e me motiva demais, assim. Ai, daqui a pouco eu vou chorar aqui, pelo amor de Deus. Não, que tava falando né, dessa claridade do Tolstói e de fato, né, é muito louco isso, porque você pega o Ivan Illich, você realmente sente esse frescor no fim, mesmo tendo esse final triste do personagem, né, essa constatação dele super triste, né, e aí você começa a relacionar a vida na cidade, porque as coisas não mudaram muito, né, vamos combinar. Exato. A morte, né, a própria morte do Ivan, ela por mais que, enfim, né, é sempre triste a morte, inevitável, mas até a morte é algo positivo, porque ele se livra, sabe? Ele foi para outro lugar, para um lugar melhor. Essa gente tem que melhorar muito, né? Sai um pouco desse aspecto, tipo, ainda bem, sabe? A morte é um livramento pro Ivan Illich, assim. Tanto que a única pessoa que sofre é o Gerasim. E aí eu foco justamente nessa construção. Isso é algo cultural que o Tolstói tá querendo trazer, assim. O papel dessas pessoas humildes e como elas carregam
o que é ser verdadeiramente uma pessoa boa e como todo mundo perdeu isso na cidade. Então tem esse resgate muito forte do Mujik, né, dessa pessoa simples, esse ex-servo, né, que a gente está falando de uma fase em que os servos já estão libertos na Rússia, né, depois de 1861. Depois dele só a gente, né, a Rússia foi o último país da Europa e nós o último do mundo, eu acho, a liberar seus servos ou escravos e tal. E de um jeito tão ruim, eu acho, quanto o brasileiro. Os caras ainda ficaram mega amarrados às terras, com sentenças de pobreza que são centenárias, né? E isso é muito importante, porque o Tolstói, ele se volta para essas comunidades simples, ele dá aula, ele alfabetiza os camponeses, ele tem um olhar de justiça social com as próprias mãos, ele quer abrir mão dos direitos autorais, ele divide a terra dele, ele, tipo, meio comunista de iPhone, aí alguém fala, mas você tem um iPhone aí, que é a sua propriedade privada. Ele fala, opa, então não tenho mais, peraí, então um pouquinho pra você, um pouquinho pra você. Ele vai tentando resolver ali, de alguma forma, toda essa contradição, ser um homem rico, muito rico, um nobre, e ter um olhar para essas pessoas pobres, né, e, enfim... É muito interessante, nesse escopo, assim, eu acho que o Ressurreição, que é um romance de 1900, um pouco depois do Ivan-Ilitch, é um romance poderosíssimo, porque ele vai justamente falar sobre essas pessoas desvalidas socialmente e que são atacadas pelo sistema penal, né, que são presas. E aí toda a vida dessas pessoas na cadeia. E a grande premissa do Ressurreição é, será que a gente pode julgar essas pessoas? O que é que faz com que uma moça do campo vire prostituta? O que é que faz com que um cara do campo vire um ladrão? O que é que faz com que as pessoas façam furtos na cidade? Será que a gente pode julgar as pessoas por esses males? Ou será que a culpa é nossa? Ou será que a culpa é de quem julga? E aí esse sistema judiciário não presta. E aí é muito bom, porque o sistema judiciário russo é um sistema judiciário cristão, né? E o padre passa lá, né, não é padre, chama Pop, ele passa ali e tal, e todo mundo faz o juramento, não é tão diferente nos Estados Unidos, né, que você põe a mão na Bíblia, fala, jura dizer a verdade, não é mais que a verdade e tal. E daí o Tolstói vai dizer, vocês estão fazendo isso com o aval da igreja e vocês são uns caras completamente falsos, porque a culpa é de vocês. Vocês são ricos, milionários, essas pessoas são pobres, vocês estão julgando as pessoas pobres, né, e aí ele... Enfim, então o Tolstói, ele tá muito atento a essas mudanças na Rússia, a ascensão dessa classe pobre, mais do que a ascensão, né, o crescimento dessa classe pobre indo para a cidade, saindo do campo, depois da emancipação dos servos, e não tendo o que fazer. E a figura do Gerasim é fundamental, é a minha figura preferida da novela, né, a pessoa mais importante, e foi criada por Tolstói para ser quem a gente ama mesmo, ele é a figura boa, né, ele é a representação do bem. Para quem nunca leu, né, a gente falando assim parece uma história horrível, né, muito mal feita, mas deem uma chance, porque tem algo nessa simplicidade que é muito emocionante, né? Porque é meio curioso, assim, porque o Ivan Ilitch, ele tem essa... Ele passa por toda essa questão, ele sofre, ele faz a vida das pessoas um inferno, né, assim, e mesmo quando ele tem uma epifania, ele não consegue ainda assim para fora, né? Só quando ele realmente morre que ele vai encontrar essa outra coisa. Em vida ele não consegue. Ele pensa, ele fala, mas quando o filho dele se aproxima, a última lembrança que vai ficar não é boa, né? Isso eu acho que para mim é o mais forte, porque não apesar de tudo que a gente falou, né, no sentido de construção, de fábula, de feito para pessoas melhores, ele não entrega isso. Ele não tem uma redenção no final. A redenção dele é pós-vida, né? Não é assim. Ele tem internamente, mas as outras pessoas terminam com a impressão ruim, né? As pessoas ali do livro que ficaram. É um grau de justiça, né, da parte do Tolstói, porque querendo ou não, o Ivan Ilitch era tão podre quanto todo mundo, né? A vantagem é que ele teve essa revelação, mas foi tão no fim da vida, o que ele pôde fazer de bom? Muito pouco, né? Então, acho que tem um grau de justiça. Ele fica sentenciando todo mundo, né? Fala mal dos juízes, mas ele é o juiz de todos nós, Tolstói, essa aqui é a verdade, né? Mas eu gosto muito desse livro, eu gosto muito das novelas, né? Essa ediçãozinha da Todavia, que foi até que eu trouxe aqui para me acompanhar hoje, que tem a Felicidade Conjugal, Amor de Ivan Ilitch, Sonata Kreutzer e o Padre Sérgio, que também, meu Deus, que texto doido. Loucuras total. Acho que todas elas têm um grau de machismo, né? As figuras femininas são muito desprezíveis nas 4 novelas.
Mas eu acho que ainda assim, aquelas que passam pano, né? Mas eu acho que ainda assim a gente mereceu, não, mentira. É que eu acho que ele vai trazer um pouco essa ideia da construção da figura da mulher na sociedade, né? Então, na própria Sonata Croix, ele vai dizer, as mulheres, elas são tratadas, elas são criadas para serem aquelas que provocam, mas nunca cedem. E os homens são criados para ser aqueles que incutem até a mulher ceder e aí perdem o interesse. Isso nunca vai dar certo, né? Então, são novelas que são dadas, novelas muito assim como novelas machistas, mas que, a meu ver, elas são novelas que criticam a forma com que homens e mulheres se relacionam dentro dessa construção cristã mega rígida e moralista. Eu acho que o Tolstói, ele tem, sei lá, eu acho que se ele tivesse conhecido a Bell Hooks, muita coisa poderia ter acontecido, assim, pro Tolstói, sabe? Se ele tivesse tido chance de chegar até os companheiros, até as próprias russas ali pós-revolução, né? A Kollontai, que vão falar de amor livre e tal. Eu acho que o Tolstói talvez estivesse nesse caminho, assim, mas talvez seja passar pano demais, não sei. Aí ele ia fazer a revolução mesmo, hein? Aí ia ser bichão, hein? Queria ver ele juntar tudo isso com ser cristão, com Jesus, ia ser uma salada, assim, interessante. Aí de 15 filhos ia aumentar um pouquinho aí essa barra, essa barra aí. Gente, talvez, ia ficar incontrolável, né? esse homem, incontrolável. Ju, Hack, mais alguma coisa? Acho que a gente... Caprichamos, né, gente? Vamos falar. Acho que tá legal. Não, assim, pô, não dá nem pra falar, né, assim, a gente falou, né, de para quem lê, assim, tipo, não tem um spoiler, né, o título do livro já entrega o que vai acontecer, então, assim, é isso, gente, não tem, assim, mas aproveitem, porque, putz, é um baita livro. Todo o caminho até a morte do Ivan é mais importante do que saber que o Ivan morre. Hack, quero agradecer demais aqui você, acho que a conversa foi maravilhosa, né, a gente já faz um tempo aqui, então, e principalmente, enfim, a generosidade, isso que tudo que você falou, né, enfim, do caminho e pensando você dando aula e tudo mais, e eu acho muito legal, tipo, a generosidade de quem tem conhecimento, assim, sabe, que é isso, assim, né, de conseguir comunicar, eu acho muito bonito, assim, de verdade, então agradeço demais aqui a paciência com a gente, ter topado a gravação, enfim, a gente passou por muitos problemas técnicos antes da gravação, mas enfim, obrigado mesmo. Imagina, gente, eu que agradeço demais. Eu sou uma professora de férias, há 16 aulas sem dar aula. Vocês me botam o microfone, é um problema, né? É isso. A gravação, gente, deu 2 horas e 25. Espero que eles editem muito. Mas eu que agradeço, assim, contei a minha vida, né? Se um dia alguém quiser me conhecer, eu vou falar, então escuta esse podcast, aqui que você vai saber tudo sobre mim. Mas obrigada mesmo pelo espaço, uma delícia conversar com vocês, como sempre foi, né, nessa nossa história longa, sempre foi muito bom encontrar com vocês dois, trocar ideia, dar risada, e eu agradeço demais pelo convite, pela chance de falar do Tolstói e também poder contar um pouco da minha trajetória. Eu estou num momento da minha vida em que eu tenho pensado muito sobre meus caminhos daqui para frente e ter tido esse espaço de diálogo com vocês clareou muita coisa também na minha própria cabeça, você vê, né, o poder da terapia, foi um pouco, então eu agradeço muito, pessoal, obrigada a todo mundo que ouviu também, e espero que a gente se encontre por aí, nessa internet de meu Deus. Por favor, não, e sigam a Hack, né, assim, sigam o Instagram para ter mais informações dos cursos e tudo mais. @Toledo, sem o N, tá, gente, por favor. Sim. Sem o Q também. Aqui nessa casa só gatos leem. Ratos não. Gente, só para, enfim, lembrar que a gente tem, né, lá do nosso podcast, a gente tem um financiamento coletivo, apoia-se.com/, o nome do livro podcast, e, enfim, tem as recompensas, tem nosso grupo de apoiadores, algumas outras coisas, então, deem uma olhada, conheçam os planos lá, enfim, se ficar com alguma dúvida, escreva pra gente, né, no e-mail, nome do livro podcast@gmail.com, ou mesmo no Instagram, enfim, que acho que é mais prático hoje em dia, né, somos criaturas do Instagram, né, acho que a gente tá mais ligado que tudo lá, enfim, é isso. Bom, então é isso, eu queria agradecer de novo aqui a Hack pela disponibilidade, pela conversa que foi excepcional, e até a próxima então, gente, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.